10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas. Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. E hoje estamos aqui com... Fala pessoal, aqui quem fala é Matheus do canal Netscreen YouTube. Fala galera, aqui é o ex-derrotado Jonathan Paiva. Boa, upgrade. Passou de nível. Olá pessoas, aqui quem fala é Fernando Alves, e você pode ter saído da derrota, mas a derrota não sai de você. Que isso? A gente vai voltar a ter entrada, é isso. É. Desculpa, eu tinha que responder. Não, eu tô Tá falando correto. do Jonathan também. Poxa, eu só botei um adjetivo no meu nome. Só entrou. Não, mas hoje é um episódio especial, então tá permitida a entrada. É, tá certo. Pode entrar todo mundo. Tá permitida a entrada, e eu queria dizer que você também, nosso ouvinte, tá permitida a sua entrada aqui no episódio de hoje. Episódio especialíssimo, o primeiro deste novo feed, o primeiro do Neuronautas no RPG Next, tratando de derrotas amorosas. Queridos ouvintes, se você está chegando aqui agora, se este é o primeiro episódio desta série, ou mesmo o primeiro episódio do Neuronautas que você está ouvindo, a gente tem um recadinho para você. Nós estamos aqui, no momento da gravação, muito próximos de chegar aí o Dia dos Namorados do Brasil, e já tem aqui algum tempo em que nós gravamos um episódio especial, não é? Onde nós compartilhamos com vocês e damos palco para vocês compartilharem também entre si, com a comunidade aqui, as derrotas amorosas que todos nós já tivemos, aquilo que nos une, não é mesmo? Se a privada, né, é o trono da igualdade, a derrota amorosa aí é o que une todos aqueles que tiveram seu caráter forjado, não é mesmo? Na verdade. Nas turvas águas aí da vida amorosa. Então, você também pode conferir os episódios anteriores que nós gravamos em anos passados. Existem já 3 deles que foram postados lá no feed antigo do Neuronautas. Você pode encontrar aí no YouTube ou também lá no Spotify. Então é só você digitar Neuronautas, Derrotas Amorosas, e você vai conseguir encontrar esses episódios, né? Episódios que a gente se orgulha muito porque foram muito engraçados. E a gente compartilha aqui, né, da nossa dor, encontra apoio uns nos outros, e a galera foi mandando também histórias, amigos, e ficou uma coisa bem legal. E aí você tem a oportunidade de conferir, beleza? Recados. Então, o primeiro recado é que se você não é ainda um padrinho do RPG Next, a gente te convida a estar aí ajudando a gente, né? A crescer mais nesse mundo internetístico, né? Uhum. A partir de R$5 você já pode ajudar a gente. Entra lá em apoia.se/rpgnext. E além disso, cada categoria ali de apoio você vai ganhar um prêmio. Você pode até participar de episódios, né? Do RPG Next. Dá uma olhada lá. Mesmo que você não participe, mano, ajuda aí a gente, porque a gente tá fazendo esse conteúdo aí de graça pra vocês, tentando fazer sempre uma qualidade maior que a outra, né? Então... É uma coisa engraçadinha, pelo menos, né? Bem feita. Próximo aviso, nosso episódio especial. Outro especial, especialismo. Na verdade, é um relançamento. Isso. Você que já conhece a gente das antigas, já deve ter ouvido, né? O nosso Turno da Noite, que está indisponível no momento, porque estamos preparando para lançar ele aqui, no RPG Next. Então, fica de olho aí, provavelmente já tá vindo agora nesse mês de junho. Se não tiver, eu provavelmente cortei essa frase. Mas... então, se prepara aí, é um especial de RPG, a lata rasca na bota, com toda a produção aí que a gente pôde. Tem, inclusive, a participação aí especialíssima do Rafael 47. Hugo Papaizinho. Cara, com um personagem incrível. Incrível, realmente. Parabéns. Roubou a cena. Foi. MVP. Ali, a gente viu que nós somos meros aprendizes do que é jogar RPG. Parabéns, viu, papaizinho? Então, fica de olho no nosso feed e logo você vai ter essa aventura especialíssima. Modéstia à parte, ficou muito bom.
Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Bom, pessoal, voltando aqui então para o nosso especial Dia dos Namorados aqui, Derrotas Amorosas. Já vamos agradecer a todos vocês, ouvintes, amigos queridos que também nos mandaram histórias, né, e que quiseram compartilhar com a gente. Bom, se você, ouvinte, quiser compartilhar, se você tá vendo no YouTube, deixa aí embaixo as suas derrotas. Se você tá no Spotify, acho que tem como você comentar também. Se você é padrinho, você tem acesso ao grupo do WhatsApp. Vamos compartilhar, nos apoiar e rir dessas coisas que a gente passou. E agora, eu queria perguntar aqui, quem quer dar um pontapé inicial aqui nessa parada? Porque a gente começou a ficar preocupado, né? A gente comentamos aqui com vocês que a gente faz esse programa tem uns 3 anos. Já, esse é o 4º. Uhum. E a gente começou a ficar assim, cara, será que vai ter história? Será que vai ter história? E eu queria dizer que eu estou, assim, muito orgulhoso com a capacidade deste grupo de, né, fazer merda no passado. Que eu acho que as histórias são do passado. Porque a gente foi começando a lembrar e de repente tinha muita história, pô, ainda. 4 anos, né? Foi uma vida bem vivida, né? Ou bem mal vivida, no caso. Bem mal. Se chorei ou se sorri, o importante é que eu vivi. Hoje nós estamos aqui pra rir de tristeza. Não, nunca duvidem da nossa capacidade de ter feito cagada, mano. Eu queria aplausos pra esse grupo aqui, porque parabéns, viu? Parabéns. Teremos histórias aí pra ser. Não, misericórdia. Não, pra ser não. Tá arrependido em nome de Jesus. Vamos lá, atualização dos resultados. Esse episódio aqui é bem especial porque dessa vez nós temos 3 casados. Glória! 75% dos participantes estão casados e os outros 25% estão encaminhados. Então, assim, pela graça de Deus, em algum momento essas derrotas amorosas vão acabar e a gente vai ficar só com vitórias. Vitórias! Como diria meu pai, Deus é forte e vingador. Deus é forte e vingador, é isso aí. É isso aí. Bom, então, já que eu tô aqui puxando, eu vou dar o pontapé inicial aqui. E, cara, eu tava pensando esses dias aí das histórias que eu não compartilhei, né? E de derrotas que eu vivi e lembrei de algumas. Mas antes do pessoal achar que a gente vai chegar aqui e vai sacanear, nossa, quem trollou a gente, etc. Porque isso provavelmente vai acontecer. Mas eu quero reconhecer também algumas aqui que eu vacilei, beleza? Ah, então agora você vai contar a derrota das meninas. A derrota é Não, reversa. no fim a derrota é minha, mas acho importante dizer aqui que, na verdade, foram todas vitórias pra mim, porque hoje eu estou muito bem casado, não é mesmo? Isadora, te amo. Ela está aqui do meu lado. Isadora, eu te amo, né? Então foram tudo vitórias. Mas eu provavelmente fui vacilão da história. Mas isso não me impediu de ficar ruim, né? Ficar mal lá no passado. Isso começa porque, tipo assim, lá no 3º ano do ensino médio, quando eu tava estudando, meu pai inventou que eu tinha que fazer um pré-ENEM, né? Eu tinha que fazer um cursinho, porque eu tinha que passar na faculdade, sei lá o quê. Eu já tinha tido boas notas no PAS 1 e PAS 2. Pra quem não conhece, é o programa aí de avaliação seriada. Você vai fazendo tipo um vestibular em cada ano do ensino médio, né? E aí depois no final você vê se se deu bem. E ele tem menos concorrência, né? É difícil, mas tem menos concorrência. E enfim, eu já tava bem, então assim, se eu não mandasse mal no 3º ano, eu conseguiria passar ali na faculdade pro curso que eu queria. Eu tava confiante, pô. Tava confiante que eu ia mandar bem. Aí ele inventou que eu tinha que fazer um pré-ENEM. E esse pré-ENEM era todo dia, depois da escola. Então, tipo assim, uma parada super maçante. Estudar o dia inteiro, né? É, mano. Ia pra aula de manhã, estudava o dia inteiro, de tarde até de noite. Chegava e tinha que fazer, pô, os exercícios, os trabalhos. Então, era uma vida muito maçante. E aí, nessa época, eu ainda fazia inglês, né, no período contrário, então eu tava matando meu inglês e eu ainda jogava no time de basquete da escola, então eu tava matando meu basquete. Caraca. Aí eu sei que eu cansei, fui um tempo, uns 2 meses, alguma coisa do tipo, uns 2, 3 meses só. Falei, mano, isso aqui não é pra mim, tá ligado? Eu vou passar no PAS, eu me garanto. Briguei lá com meu pai e falei que ia sair. Eu tinha conseguido bolsa, né, inclusive, né, nesse cursinho. Você tinha bolsa no cursinho? Caraca. Tinha conseguido bolsa no cursinho. Inclusive, eu já fui um vacilão
porque eu tinha convidado o Guilherme, nosso amigo Guilherme aqui, que vocês conhecem, Uhum. pra fazer o pré-ENEM comigo, e ele fez, e eu saí, ele continuou, né? Ele teve que continuar, que a mãe dele não deixou ele sair. Mas foi graças a isso que ele passou na faculdade. Então eu fui um vacilão mais ou menos. A faculdade que ele desistiu depois. Mas enfim, ele entrou na faculdade. É muito bom. Por alguns anos aí pra faculdade, tipo uns 2, 3 anos depois, tô lá na faculdade e tinha uma menina lá que estudou comigo. Eu falei que fazia inglês e etc, esse cursinho, sei lá o quê. E ela tinha estudado comigo. E ela passou lá pro mesmo campus que eu, então de vez em quando a gente se via. E aí tinha uma amiga minha que ela vendia cupcakes ali na hora do almoço. Uhum. Falei, cara, eu sempre comprava pra ajudar. Eu falei, não, nesse dia eu olhei assim, não, entrega lá pra menina. Fala que eu mandei e tal. Aí nisso a menina gostou, mano. Pô, começou a conversar, né, comigo assim e tal. Depois passei lá na mesa que ela tava, a gente conversou e depois eu fui pra casa. A minha esposa já me olhou aqui, né? Passou um tempo, eu não sei se a gente tava nas férias, o que era, assim, sei lá. E eu tava no Facebook, assim, pra vocês verem como era antigo, né? Facebook. Tava no Facebook com um primo meu e do Matheus, né? Um primo comum nosso também. E aí a gente tava, tipo, um dia chuvoso, tá ligado? A gente tava fazendo nada, os dois na fossa, sei lá o quê. E aí essa menina mandou mensagem lá no Messenger. E aí a gente... Uai, tá bom, começamos a conversar. Aí esse meu primo, caraca, Miguel, aí sim, ela tá tão na sua, né? Tá vendo? É assim mesmo aqui, tu vai ver. Aí eu falei, não, tô corajoso, olha só. Aí eu cheguei e mandei a mensagem assim, não, que bom que você gostou do cupcake, né? Não, eu sempre te achei bonito, assim, desde a época do inglês. Aí ela pegou, uai, que inglês? Aí eu falei, uai, que a gente estudou junto, né, da faculdade. Ela, não, nunca fiz inglês. Aí eu, não, pô, nós estudamos juntos antes da faculdade. Ela, não, no cursinho, no pré-ENEM. Aí, mano, eu olhei assim pro lado, tipo assim, sabe quando tu tá olhando pra tela e tu fica, tipo, atônito, tá ligado? Eu não sabia, mano, o que fazer. Aí eu olhei pro lado, pro meu primo, né? O bicho cagando de rir, pô, da minha cara. Não, mano, tu tava tão bem, ela tava tão na sua, sei lá o quê. E eu, mano, tipo, travei, tá ligado? Eu não sabia o que falar. Eu olhava pra tela, olhava pro meu primo e o bicho rindo. Mano, tava rindo muito de mim. Caraca, velho, o que eu falo agora? Até que um momento eu olhei assim e falei, tá. Fechei a conversa do Messenger. Como assim? E pronto, fui jogar videogame, fui fazer outra coisa. Mano, eu desisti, tipo, como é que você se recupera dessa? Não tem como, entendeu? Não existe essa Eu possibilidade. que achei bonita desde a época do inglês. Eu nunca fiz inglês. Nunca fiz inglês. É uma derrota misturada com uma gafe aí, né? E só falar a verdade, não falar que ela parecia muito com alguém que você conheceu, né? Eu confundi, então. Uai, mas aí é pior ainda, tipo assim, eu não achava você bonita, eu achava a outra menina bonita. Você tem um ponto. Mano, eu sei que eu caguei qualquer chance que eu tinha com essa menina, graças a Deus, né, porque estou muito bem casado, mas foi tipo assim, na época eu fiquei muito, mano, cara, como eu sou um animal, né? Foi o clássico da criança indo falar com o pai no mercado e, na verdade, ele vai e fala com outra pessoa. Aí, de repente, não era meu pai. Você não é meu pai. Eu fiquei muito em choque, tá ligado? Cara, como é que eu fiz isso? É o que eu tô falando que assim, eu fui vacilão, mas no fim deu bom. Quando eu dei o cupcake pra menina lá, falei pra entregarem, tinha sempre um cara na faculdade que andava junto com ela. Por todo lugar que essa menina tava, esse cara tava. E aí, quando eu conversei com ela, depois de ter entregado lá o cupcake, esse cara ficou me olhando. Um pouco depois desse negócio da mensagem, esse cara tomou uma atitude e os dois começaram a namorar, tá ligado? E casaram, mano. Eles casaram. Caraca. Então, tipo assim, involuntariamente, indiretamente, eu fui aí instrumento pro cara, tipo assim, falar, mano, eu tenho que tomar uma atitude aqui, que eu gosto dessa menina, senão outras pessoas vão falar com ela. E aí deu certo, sacou? Pros dois. Estão casados hoje aí. Eu acho que, tipo assim, ele viu, tá ligado? Caraca, vai ter concorrência, cara, tem que fazer alguma coisa. E acho que ele se declarou, porque pouco depois dessa grafa do Facebook aí, eles estavam namorando, né? Eu tenho um adendo nessa história aí do Miguel, porque a verdade, assim, que o Miguel é uma derrota pra algumas pessoas. Hã? Como assim? O porquê, essa menina que o Miguel comprou o cupcake, Ah, tá. ela gostava do Miguel. A menina que vendia o cupcake. Isso. Cupcake. Caraca, E na época eu conversava com ela também e ela me pedia conselhos de como chegar no Miguel. não acredito. Ó céus. E eu tentando, né, falar assim com o Miguel, não, acho que ela gosta de você e tal, falando, não, o Miguel nunca, jamais, não sei o quê.
E eu sabendo que ela gostava perdidamente do Miguel, tá ligado? Não, mas tá bem também hoje, tá casado. Tá ótimo aí, tá casado. Todo mundo casado. Boa. Que bom, né? Graças Final a Deus, feliz aí tá. pra todo mundo, tá bom. Pois é. É. Pois é. Pô, mas, mano, eu me senti muito derrotado depois que eu errei essa parada, porque não tinha como eu voltar, tá ligado? Era chat de texto, ou era de vídeo? Chat de texto. Caraca, era só você ter falado. Ô, meu primo aqui mexeu no... Tava conversando no chat enquanto eu tava fora, mano. Desculpa. Aí era pior, né? Porque ela tava dando papo pro meu primo, então, sacou? É um ponto. Então vamos lá, vou contar aqui a minha... Acho que é a última história que eu tenho pra contar na vida. Amém. 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 Inclusive, nem contei ano passado, nem participei do episódio do ano passado. Passado não, do de 2023, né, no caso. Só chegou e falou, não vou participar, tchau. Foi. Então vamos lá. Pra evitar, obviamente, expor qualquer um dos envolvidos, eu criei um codinome pra cada um deles. Vocês já vão sacando pelo codinome, ou não. Tudo começou alguns anos atrás, quando eu entrei num novo núcleo de amigos. A gente se via quase toda semana, saía pra lanchar, pra assistir filme, fazia outras coisas. Uhum. E nesse grupo aí estão os protagonistas dessa história. Que não somos nós. Não são. Talvez o Matheus conheça algumas pessoas desse grupo. Boa. O Fernando também é possível, não sei, vamos ver. Aham. E, passando o tempo, né, com essa galera, eu acabei me interessando por uma das garotas desse grupo, que eu vou chamar aqui de Jean Grey. Muito Ok. simpática, Caraca. e eu acho que era a mais bonitinha ali do grupo. Qualquer semelhança com a Jean Grey é uma coincidência ou não? Qualquer semelhança com revistas em quadrinhos de super-herói dos Estados Unidos é mera coincidência. Eita, e tu Agora, era o Wolverine a- ou tu era o Ciclope? Pergunta importante. Pô, é o que eu ia falar. Essa pergunta é muito importante. Então, beleza. Certo dia eu tava num churrasco e outro membro desse grupo estava presente, o Logan. Ih, tá. rapaz. Tá, ok. O Logan, ele era um cara legal. Eu gostava dele, mas ele era meio peculiar. Ele não se cuidava muito. Ele tinha um bom coração, ele queria ajudar as pessoas e tal, mas ele não conseguia fazer isso direito, ele acabava furando todos os compromissos, então, de boas intenções, né, já sabe. Estava lá, nós, no churrasco, uma hora a gente estava batendo papo, e ele me conta que ele estava interessado na Jean Grey, na verdade ele já estava investindo nela há um tempo, mas não estava dando muito certo. E ele foi esperto, ele contou antes que qualquer pessoa investisse, ele já saiu contando. Então ele meio que reservou a Jean Grey, né? Se eu quisesse. Que é a tática, né? a O cara tática. chega pro grupo já falando, tô afim dela. Se outra pessoa for investir nela, ele obviamente vai estar traindo a amizade, né? Exatamente. Então... Não façam isso. Exato. Fique em segredo pra todo mundo ter uma chance. Exato. Você só tem que falar quando for uma coisa já mais séria. Vou te falar que eu também já fiz isso, né? Inclusive eu contei isso no episódio de 2022, se quiser ouvir lá. E beleza, não tava dando muito certo, né, a investida dele. Então eu fiquei tranquilo, falei, não, se não tá dando certo, uma hora vai chegar a minha vez. Vou esperar aqui em paz, tá de boa. Mas aí, além disso, ele me contou que tinha uma outra menina do grupo interessada em mim, que é a Madeline. Ah, meu Deus. Aí eu falei pra ele, eu não sei se eu e a Madeline a gente tem muito a ver, se a gente combina, né? Acho que não sei se eu vou investir dela não, acho que não. Mas ele achou que eu só tava me esquivando e que na verdade eu gostava dela, né? Não sei por quê. É realmente o Logan. Ele é o melhor no que faz, mas o que ele faz não é muito bom. É isso. Não, peraí, e tu tá achando que ele achou que você tava se esquivando. De repente ele só foi malvado mesmo e falou, cara, deixa eu pregar uma peça aqui no Jonas. Acho que não. É porque ele era muito amigo da Madeline. Ela estava afim de mim e ele estava ajudando ela, né, a me conseguir. Então, beleza. Estamos aí, o tabuleiro setado. Boa. Fiquei lá de boa, esperando, né? Só o momento certo pra ele desistir e eu dar o bote, né? Enquanto isso, Madeline tava ali, se esforçando pra me conquistar, mandando mensagem o dia inteiro. No começo, ela começou a mandar mensagem, eu achei que era só amizade. E aí, quando ela começou a me mandar mensagem o dia inteiro, aí eu entendi, né? Uhum. E ficava me elogiando.
Um negócio constrangedor, assim, me chamava pra todos os rolês e eu evitando, eu tentando ser o mais curto possível. Quando elogia demais o Jonta, você sabe que tem alguma coisa errada. Então, semanas depois, aí encontrei ele de novo com o Logan, e o Logan me contou que a Jean Grey deu um não definitivo pra ele. Falou que não ia rolar, eles eram só amigos e tal, acabou. E aí, por fora, eu tava, né? Pô, bro, faz parte, né? Negócio assim em frente, Olha o mãozinha cara. no ombro. E por dentro eu tava, finalmente chegou minha vez. Acontece que a Jean Grey também estava mostrando sinais de interesse já há um tempo, né? Eu tava ali, parecia pra mim que ela estava dando sinais. Eu ficava com aquele medo, será que eu estou vendo sinais falsos? Mas parecia. Foi nesse momento que você tomou a pior decisão. Foi nesse momento que eu tomei a decisão errada. E ela começou a puxar papo comigo no WhatsApp, né? Ela arrumava umas desculpas boas ali, começava uma conversa e eu dava a bola e pronto. Foi indo. Ó, Tava chegando o aniversário dela, eu que não sou bobo fui lá, já comprei um presente. Só que Você aí eu que é bobo. você que é bobo e tudo. Você que é bobo e tudo mais. eu tive que fazer um malabarismo pra dar o presente pra ela de uma forma que nem o Logan nem a Madeline vissem. Olha aí. Obviamente não funcionou. Obviamente, uma hora eles ficaram sabendo. Mas ok, né? E aí, Madeline, depois disso, foi lá, veio perguntar pra mim, né? Perguntou se eu senti algo por ela. Eu falei, não foi mal, não. Eu tentei transparecer que não, tá? Aí ela ficou bolada, passou a me ignorar depois disso. E aí o Logan chegou em mim e falou, ué, mano, o que aconteceu? Aí eu, como assim que aconteceu, mano? Eu nunca falei que eu gostava dela. O que tu fez, mano? Ficou incentivando ela. E foi isso, né? Uhum. Pouco tempo depois, chamei a Jean Grey pra sair. Lá numa cafeteria. Aí eu falei que eu tava interessado nela. Uhum. E ela mesmo falou também mais tarde, no mesmo dia, falou que gostava de mim. Na hora não, na hora não. É, na Não, hora não, ela ela teve tava que com pensar. vergonha. Ela tava com vergonha. A gente Ó. sabe o que ela tava, né? Vamos falar a verdade aqui. Isso aí a gente vai saber no futuro o que ela dá. Spoiler. Mas nesse dia ela contou das tentativas do Logan de namorar ela e tal, e que ela percebeu que eles só eram amigos, que ela não gostava dele desse jeito. Ok. E aí, passou o tempo, a gente saiu várias vezes, algumas vezes, conversava todo dia, né, por mensagem. E Uhum. aí, um dia ela perguntou, agora que já passou um tempo, é isso mesmo? Você quer continuar conversando e tal? Aí eu quero, você? Ela, eu também. Então, beleza. E Ó. tava lá, perguntava do futuro e tal, conversava. Ó. E eu comecei a planejar, pedir ela em namoro, né? Uhum. Escolhi a data, planejei um piquenique, Eita. eu comprar um colarzinho de presente, que eu acho o anel brega, desculpa aí, quem usa. Faltando uma semana, um amigo meu falou comigo, né? Bora marcar um boliche com as meninas, né? Aí marcando. Boliche. Eu, ela e mais amigos. E lá, tudo normal. De boa, se divertindo lá, normalzinha, igual sempre. No dia seguinte, mano, do nada, ela mandou mensagem dizendo: eu não sei se é isso que eu quero, acho que é bom a gente conversar menos, só como amigos e tal. Do nada. Ih. Olha lá, olha lá. Foi aquele baque. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa. Ela mandou o famoso: não é você, sou eu. Nossa, mano. O Quem nunca, né? famoso não é Quem você, nunca? sou eu. Quem nunca? Nossa. Quem não passou por uma experiência dessa, né? No que não ouviu essa frase, nem a gente. Pode. Não foi forjado, é verdade. Não foi forjado, aí. não foi. O seu caráter é pelo menos duvidoso. A gente não pode atestar seu caráter. Ainda é moleque. Aí eu perguntei: isso aqui é o fim definitivo, então? Ela falou: não sei. Olha só, mano. Sabe, né? Já deixou ali a esperança. A viúva negra sempre Cara. quer manter a vítima na teia. Mano. É isso aí. Não, seria melhor, né? Ela ter falado só pra tudo. Mano, não vai rolar, tá ligado? Vai embora. Claro, por sinceridade sempre, né? Se Exato. ela tivesse falado isso, nossa, mano. E se eu não fosse, né? Se eu fosse menos bobo também, né? É porque você que é bobo e tudo, né, mano? Eu que sou bobo. Depois que ela falou isso, né? Naquele sofrimento todo, eu fiquei calculando. Ou alguma coisa aconteceu que ela não quer me falar, ou eu ainda tenho uma chance. Uhum. Porque não faz sentido a menina, tipo, ontem tava no boliche comigo, 2 dias atrás me perguntando, qual é a sua linguagem do amor? Minha linguagem é essa. E do nada ela não quer mais nada, não faz sentido. Ela viu que tu tinha uma bundinha de aspirina, mano. É, também acho. Ela descobriu e falou, ixi, não sei. Você foi jogar boliche, aí tu abaixou, tá ligado?
Aí ela falou, não dá. Ai, velho. Pô, que constrangedor, mano. Eu gravando um bando de vídeo no boliche, falando, nossa, eu vou guardar isso aqui pro futuro. Pra mostrar pros nossos filhos. Que vergonha. Ai, não acredito. Aí, beleza. Na semana seguinte, minha irmã saiu com ela, né? Saiu com as meninas e com ela. E ela aproveitou pra perguntar o que aconteceu. Aí, Jean Grey respondeu. Sabe quando você simplesmente perde o interesse? Eita. E além disso, ela falou assim... e ele também, ele, sei lá, já tá numa fase pronto pra casar, então eu tô aqui, entrando na faculdade, Querendo aproveitar mais. tipo... eu sou Caraca, tão nova, sei lá. velho. Foi isso que ela falou. Tenho tanta coisa pra escolher. E olha com quem tu casou. Exato. Eu fui procurar uma mais nova ainda. Não sei se eu gosto de gente boba, sabe? E aí eu fiquei pensando, qual vai ser meu plano de ação? Né? Porque tem os dois métodos, né? O dar o gelo, que eu devia ter feito isso, né? Uhum. Só dar o gelo, que geralmente é o que Não funciona. vai com tudo, né? Ou isso, ou vai com tudo, que foi o erro do Logan, né? É continuar tentando conquistar. Nunca desiste. Nunca Como eu desiste. fiquei na dúvida, eu fazia um pouco dos dois. Tinha semana que eu dava o gelo, tinha semana que eu ficava ali, né? Batendo, Eita, puxando papo. A Bíblia já nos diz: melhor ser quente ou ser frio, porque o morno é vomitado da boca. Olha aí. É É verdade. verdade. Já dizia o ditado popular, né? O muro é do diabo. O ditado de igreja, no caso. Boa, boa. E aí o que acontece? Ela começou a arrumar desculpa pra me encontrar. Encontrar o famoso encontrar por acaso, né? Não vou dar detalhes aqui pra ninguém sacar direito quem é. Então, ficou nessa. Se encontrando por acidente, né? Entre aspas. E aí eu falei, mano, isso é um sinal. Ela tá aqui arrumando desculpa, arrumando jeito pra falar comigo, é porque os sentimentos não morreram. E ficou assim, mano, nesse negócio por uns 2 meses. Eu tentando, né, esperando uma chance nova com ela. E chegou o fatídico dia que teve uma reunião de novo, né, dessa galera toda aí. Uhum. E minha irmã tava ouvindo a Jean Grey conversar lá com os amigos sobre esse assunto. Minha irmã chegou assim, entrou na conversa e falou pra Jean Grey, o que você fez com ele foi sacanagem, você devia ter sido sincera e tal e pau. E aí, Ó. Jean Grey se sentiu culpada e falou pra minha irmã que ia conversar comigo, ia contar toda a verdade. Caramba, a Juliane meteu uma braba aí, hein? Mano, isso aí. Juliane foi minha Meu aliada. respeito por ela acabou de crescer. Sei lá. Ela tinha que ser uma vez na vida a irmã, né? Naquele mesmo dia eu chego em casa, recebo uma mensagem da Jean Grey e ela explica o verdadeiro motivo dela ter se afastado. É porque ela estava em dúvida entre mim e o Logan. Ah, Meu mas é Deus. claro, mano. Ah, agora eu Esperado. entendi. Agora eu entendi porque que o Jota gosta de X-Men, mano. É isso aí. Quem já escutou a história minha sabe que eu entendo muito bem esse sentimento. É verdade. O Matheus já foi o Scott. Cara, que nojo, brother. O Logan. Sacanagem, velho. Nossa Caramba, senhora. velho. Não, mas Misericórdia. pois é, nesse momento que eu li essa mensagem, imediatamente todo o sentimento que eu tinha por ela virou ódio. Imediatamente. Primeiro porque, né, ela mentiu, de certa forma, pra mim, né? Se ela tava em dúvida o tempo todo, ela não me falou, ela me enganou ali, enrolou ali todo aquele tempo. Quando ela, entre aspas, terminou, né? Ela não contou a verdade também, de novo, me deixou com Exato, esperança. ela mentiu e não contou a verdade. Exatamente. É. E pior que tudo isso, eu descobri que eu tava competindo com o Logan, mano. Que não se cuida. Quem conhece, sabe? Quem não conhece, eu vou só dizer que foi muito ofensivo saber que eu estava competindo com o Logan. Cara, ele realmente é uma figura muito peculiar. Caramba, velho. Recebi essa mensagem, fiquei com ódio, respondi nada. Não respondi nada, fui pensar um pouco, não sei se o Matheus lembra, eu mandei mensagem pra ele, fui falar com ele. Aí o Matheus respondeu, não sei, não lembro exatamente o que, talvez, eu esqueci, eu podia ter até pesquisado aqui as mensagens. E aí, eu fui e respondi ela. Respondi uma mensagem falando, você tem que se tratar, buscar aconselhamento, você não foi sincera comigo em nenhum momento. Foi eu que falei, né, pra tu falar isso. Foi. Então me ajudou a falar. Não, mas eu fui ainda de boa. Eu fui igual o Matheus quando ele, né, deu o negócio lá com a outra menina. Uhum. Ele mandou uma mensagem pra gente falando, ó, gente, não fiquei com raiva dela e tal. Então, inspirado nisso, no Matheus, eu falei pra ela, ó, eu sei que eu tenho que te perdoar, mas isso vai levar um bom tempo. E aí foi isso, minha mensagem. Aí ela me respondeu lá, se defendendo, só que nem dei bola, nem respondi, nunca mais respondi nada.
sobre isso, né? Boa. Uhum. E foi, meses se passaram pra eu livrar dessa raiva, pra eu perdoar, pra o clima ficar de boa ali entre a galera. Também nessa época aí os grupos já estavam ali se dividindo, né? A galera não era mais tão unida. É igual X-Men mesmo, cada um indo pra própria revista. Exatamente. Depois dos novos X-Men. Surgiu os novos Os X-Men, novos o X mutantes, aí Excalibur. Spectre, foi isso que aconteceu. Aí um dia eu chamei o Logan, né, expliquei pra ele a situação, né, porque ele percebeu, ele sabia de tudo que tava acontecendo de certa forma, né, e ele tava meio afastado. Aí eu expliquei, falei, pedi desculpa por eu não ter explicado, né, pra ele antes, mas ele ficou de boa, né, e tal. E o último ponto dessa história foi que meses depois, do nada, eu recebo 2 áudios dela. 2 áudios, e tipo, áudio assim, de 1 minuto cada. Eita. Então, tinha coisa ali. Só que eu falei, não vou abrir agora. Só que eu leigo, não peguei o áudio e mandei pra outro lugar, né? Você não salvou o áudio. Não salvei, ela apagou. E aí eu, mandei só um ponto de interrogação, né, pra ela. Pra ver se ela ia falar o que era. Se manifestar. Aí inventou mó desculpa. Ah, não, é porque eu esqueci o meu negócio não sei onde. Se você tiver lá, aí Esqueci. você achar, você me fala. Eu, velho, com certeza não foi isso. Porque De 2 minutos. foram 2 áudios de 1 minuto. Com certeza não foi isso. Aí morreu ali também, né? Morreu ali. Acho que foi de Deus, mano, dela ter apagado esse áudio, porque vai que eu balançasse, né, mano? Vai que dava uma recaída, né? Porque você que é bobo e tudo, né? Eu que sou bobo e tudo. Não, porque que nem a gente falou em outros episódios, quando a gente vê o fundo do poço, a gente pega uma pá e cava mais, né? Mas nesse dia aí a pá foi tirada do João. Ainda bem, mano. Graças a Deus. Estou livre. Quer dizer, me prendi a outra coisa, né? Mas muito melhor. Exato. Pera aí, rapidão. O Luiz tá mandando mensagem. Ainda dá tempo, mano? Opa, aí, ó, chegou ele. Chegou o homem, Shalom. Eita, chegou a autoridade. Salve. Shalom. Shalons. Eu quero que vocês adivinhem o que ele estava fazendo, gente. Por que ele atrasou? Ué, tava com a Milena, né? Claro. Ele Cara, tava jogando em live. Caras, vou falar pra vocês, mano, que eu dormi Ah, não, mano. fortemente, Não cara. acredito. Cara, que é amigo do Pedro mesmo, É né, amigo mano? do Pedro total. Cara. Eu estava vendo um vídeo, mano, sobre a Idade Média, mano. E aí eu dormi. O maior ASMR de todos, esse aí que tu tava vendo. Peço Deixa eu só- perdão aí. E aí, mano, você tá de boa? De boa, graças a Deus. Se apresente aí, Dudu. Shalom a todos, Duduzinho. Shalom. Gente, nós queremos apresentar aqui nosso querido amigo Dudu ou Luiz, qual que é melhor? Pô, mano, eu acho que Dudu faz mais sentido, né, mano? Eu acho Não sei, é que contigo, mano. não, pô, é porque eu me apresento como Luiz, vou ser sincero, mano. Mas, tipo, pelo nosso contexto, né, mano, eu acho que Dudu fica mais condizente, né, mano? Acho que o Luiz passa muita seriedade, né? É, fica mais passivo de processo, né? Fica mais amigo, né, Dudu? É isso, galera. Seja bem-vindo aí, querido Dudu. Chegando Muito aí, obrigado. shalom pra você, shalom a todos, Shalom pra Adonai. abrilhantar este programa. Shalom. Eu queria fazer, mano, a mesma intro que eu fiz na vez passada, mas eu achei que eu mandei muito mal, mano. Não, pô, que isso? Eu nem lembro, velho. Foi o que tu Qual falou? foi? Pô, eu também não lembro não, mano, mas eu fui ver, mano, eu vi quando o Jonathan me chamou, velho. Eu falei, nossa, isso parece um bobão falando. Nada, pô. Mas é isso aí. O Dudu está aqui pra escutar as histórias de julgar com todo o seu preconceito, né? Lembrando. Putz, eu sei. Pô, mano, e se tem uma coisa que eu tenho é preconceito, mano. Vamos lá, gente. Dudu tá participando aí com a gente, já participou de alguns outros programas no feed antigo. Primeira participação dele no feed novo. E ele já vai chegar aqui pra ajudar a gente a ouvir e comentar aí um áudio aqui, contando uma história, compartilhando de um querido amigo nosso. Já vou começar aí a zoar esse amigo nosso aí, porque o cara não quis escrever e-mail, o cara mandou um áudio, é um preguiçoso. A gente vai ter que Competente, né? ouvir o áudio, talvez ficar pausando o áudio pra poder comentar.
Senão a Sim. gente só vai ter que comentar no final, então vamos ver o que vai dar isso aqui. Não, mas ele tá de sacanagem, que ele mandou um áudio de 6 minutos. Uhum. Não, já julga ele aí, Dudu, por isso. Porque, pelo amor de Caraca, Deus. né? mano. Um áudio de 6 minutos, mano. Esse cara é o mais prolixo do mundo. Vamos lá. Olá, caros neuroespectadores. Aqui é o G Secreto, o G Misterioso, o G Oculto. O G oculto, mano, o cara se apresentou como o G oculto. Não, parabéns, parabéns. Tô até com medo do que vem aí. É, Eu vou chamar ele de ponto G a partir de o agora. ponto G, exatamente. Você já é o ponto G. Vindo aqui contar pra vocês mais uma derrota amorosa, uma derrota de viagem, inclusive. Eu estava em Gramado, gente. Essa história aconteceu em Gramado. Estávamos viajando. Eu, meus pais, meu irmão mais novo e uma família amiga nossa, que era o pai, mãe, a irmã mais velha da minha idade e o irmão mais novo da idade do meu irmão. Aí vocês podem já estar pensando, né? Essa história foi com a minha amiga em questão? Não, não foi com ela não, gente. É uma amiga que eu nunca tive segundas intenções, nunca fui afim, não. E mesmo se ela tivesse afim de mim nessa viagem, eu não teria notado. Porque é isso que essa viagem, esse acontecimento aqui, né, da história se resume. O fato de que eu era um adolescente bobão, não recebia os sinais das meninas muito bem, não me tocava das coisas na hora que elas aconteciam, e principalmente eu sou uma pessoa que odeia frio. E Gramado é um lugar bem frio, né? Ok. Vocês entenderam, né? Ele que é bobo e tudo, né? Ele que é bobo e tudo mais. Pô, mano. Mas ele viajou com a amiga, mano. Viajou com a amiga, mas não era com a amiga. Eu tenho certeza que essa amiga gostava dele. Cara, que tipo de viagem com amiga é essa que você vai pra Gramado, mano? Pois é, Pois é é. com a família. Dos lugares mais Isso, românticos do cara. Brasil. Ele era adolescente, né? Então devia ser duas famílias amigas uma da outra. Pode ser, porque se for. Ah, pô, eu tava pensando que ele foi recentemente, pô. Não, Pô, não. acho que eu não tô bem localizado na. Tá acordando. Mas ainda assim, vai o seu julgamento. O seu julgamento tá correto. Mano, mas, pô, mano, Gramado é destino de lua de mel, pô. Você vai com a sua amiga É. pra Gramado? Estranho. Matheus casou e foi pra Gramado, velho. Aí, ó. Realmente. Foi bom Gramado, Matheus? Ué, Gramado é ótimo. Eu também afirmo que Gramado é bom. Eu tô com o Matheus nessa. Que isso aí, ó. Tá bom. O povo aqui é chique, né? Os especialistas em Gramado, pô. É, Eu odeio muito frio, gente. cara Ninguém friorento. gosta dos extremos, né? Mas eu prefiro muito mais calor do que frio. Então estávamos viajando em Gramado. Foi uma viagem legal, mas eu estava um pouco irritado por fazer tanto frio. E aí fomos num restaurante. O restaurante assim era bem grande, sabe? Bem temático do sul, tanto na decoração quanto na comida mesmo. E esse restaurante tinha um cômodo que era para as pessoas se aquecerem. Era uma sala bem grande assim com a lareira, uma chaminé. E eu, depois de almoçar, fui para esse cantinho do restaurante. O bicho tava alterado. Nossa. Eu sou assim com calor, não com frio. Não, assim, eu só também queria dizer que eu pedi um pouco de respeito pelo ponto G aqui, porque, O ponto caraca, G. velho. Mano, o ponto G não gosta de frio, você não entendeu ainda? Ai, cara, eu não aguento não, esse nome. O cara tá correto, pô. O ponto de G, ele é calorento, entendeu? O ponto G. Gosta de calor, sacou? Calor. Meu pai, minha mãe, a outra família continuaram no restaurante em si, conversando, comendo sobremesa. Eu fui pra esse cantinho porque eu estava irritadíssimo. Tava lá de luva, gorro, cachecol, morrendo de frio. E aí uma menina entrou nesse lugar também. Eu devia ter o quê? Uns 16 anos, por aí. E ela tinha a mesma idade que eu. Não lembro nem o nome dela. Eu lembro que a gente conversou bastante. E tava um papo muito bom. Na minha cabeça, a gente ficou muito tempo lá dentro conversando nesse cômodo. Muito tempo. Mas deve ter se passado, sei lá, uns 20 minutos no máximo, estourando meia hora. E assim, eu tava gostando da companhia? Tava, mas eu tava muito mais focado no fato de que tava muito frio, mesmo com a fogueira na minha frente. Então eu não tava percebendo os sinais da menina. Ai, Gustavo, você não tá inventando coisa, não? Não, ela começou a chegar muito perto de mim, acabou sentando bem do meu lado, ficou me tocando, assim, no braço, não sei o quê. Mas eu tava só, beleza, pô, você é muito legal, mas eu tô com frio, entendeu? Isso aí é assédio, cara. Isso aí, mas essa menina aí tá errada, pô. Isso aí, mano. Isso aí tá meio esquisita. Será que ela tinha a mesma idade mesmo? Será que ela não tinha, tipo, parece ser mais velha essa menina, tipo a Ofa, tá ligado? Pô, essa menina aí, mano, tá muito pra frente, mano. Eu acho que a história não é muito velha, não, mano.
Meu, e ele, eu não percebi as investidas dela. Ela chegou, sentou no meu colo, começou a tocar em mim. E aí o cara, tipo, nossa, você também odeia muito frio, né? Começou a beijar minha boca, eu não entendi nada. Ai, cara. Eu não tô entendendo o que você quer comigo. A gente tá só conversando. E já me aconteceu muito isso, gente, de não ver os sinais. Todo mundo passando a mão E nele. eventualmente, meu irmão apareceu. Meu irmãozinho abriu a porta desse cômodo, falou no Google, a gente tem que ir embora. E a menina, o quê? Ah, não, mas você nem é daqui, né? Você falou que tá só viajando, a gente nunca mais vai se ver. Ah, você é tão legal, não sei o quê. E eu tava tipo, né? Que pena, eu tenho que ir. Estamos chamando. E aí, virei pro meu irmão, falei, estou indo. Meu irmão saiu do local. No que eu viro pra menina, pra me despedir, ela virou assim, ah, tá bom, vamos se despedir então. Fechou os olhos e fez o beijinho assim com a boca, entendeu? Não acredito. Ele tá mentindo. Não é possível. Eu não duvido, mano. Eu também não, mano. Nunca foi tão fácil, mano. Caralho. O cara ganhou do céu, mano. Caiu do céu um anjo no colo dele. Eu não duvido. E eu fiquei pensando o quê? Cara, tá muito gelado, né? Eu vou sair aqui desse restaurante, espero que eu vá pra algum lugar mais quente do que aqui. Ai, eu tenho que dar tchau pra menina, eu tenho que ir embora. Mais quente do que aqui. Não ia ter, mano. Em Gramado, esse ia ser o lugar mais quente que ele ia conseguir em Gramado. Pois né? é, exatamente. Maluco adolescente, tá ligado? Da fogueira. Aí, gente, eu dei um abraço nela e é isso, entendeu? Deixei a garota lá plantada, na posição do beijo, dando um abraço nela. Saí, falei, foi muito bom te conhecer. E ela, ah tá, tchau. E segui viagem, né, gente? Segui viagem, tudo mais, e não sei o quê. E no último dia da viagem, a minha amiga, que estava viajando comigo, né, vira pra mim, todo mundo lá repassando, assim, os momentos legais que tivemos nessa viagem. A amiga vira pra mim e fala, Gustavo, e aqui, tô lá no restaurante, hein? O que foi aquilo? Eu falei, o quê? Como assim? Aí minha amiga falou que ela tava passando pela porta lá do local, daquele cômodo da lareira, na hora que eu estava saindo, e viu a cena. A minha amiga falou, aquela garota queria te beijar, pô, e tu não deu nem bola pra ela. Eu falei, não, você tá doida? Ela não queria me beijar, não. Aí minha amiga, ela fechou o olho, ficou na ponta do pé, e tava esticando os lábios, assim, esperando tu dar um beijão nela. E aí, gente, voltei pra casa triste, eu falei, não é possível. Eu falei, isso não aconteceu comigo. Até porque, até então, nesse momento da minha vida, eu nunca tinha beijado, né? E eu fiquei, o quê? O quê? Alguma garota ficou interessada em mim? Com certeza. Claramente. Foi, não é possível, Deus, não é possível, Deus. Como que o senhor faz isso comigo? Uma garota queria me beijar e ela não é lá de Brasília. Como que você faz isso comigo, né? Tipo, mandou a menina pronta, pô. Mandou a menina pronta pra ele. Deus que tava perguntando como é que tu faz isso comigo. Essa história é uma fanfic, pô, não é possível. É, mano, cada um tem seus problemas mesmo, né? Falei, e agora? Falei, em Brasília ninguém me quer. Eu tive que vir aqui pro sul do país pra alguém me dar uma chance e eu não percebi. Eu fui embora muito triste, gente. Fui embora muito triste. Não era nem pelo frio, não. É porque eu fui tapado. Ai. Valeu, ponto G. Pô, Derrota dele ou derrota dela? pô, mano, acho que foi uma derrota dupla, né, mano? Foi um double kill da Pô, vida, É mano. verdade, né? Coitado da menina, pô. Só queria dar um beijinho no cara pra esquentar. Coitado. Foi ignorado, levou um abraço, mano. E esse é o pior erro, né, mano? O erro que podia ser um big acerto, mano. É. Caraca, mano. Sinto muito aí pelo nosso amigo ponto G. Esse nome, eu não vou tancar esse nome. Mas isso acontece, né? Como a gente já viu aqui, às vezes a gente vacila mesmo. Mas um detalhe aqui. Mano, essa amiga dele aí falar que... eu vi você lá em outro cômodo, não sei não, acho que ela tava meio de olho, não tava não? Faz sentido, Pode hein? ser. Pô, mano. Eu tenho essa impressão. É, não, e ele, em Brasília ninguém me quer. Aí, tipo assim, a fila de meninas na ponta do pé, com o beijinho pra ele, né? E ele, caraca, mano, eu odeio frio, tá ligado? Eu odeio frio. O cara ultra focado no frio, mano. Isso é hiperfoco, alguns diriam que é um sintoma já. Olá, aqui é o Rafael47. Estou interrompendo rapidinho a sua experiência com o podcast para dar 2 recados rápidos sobre o Spotify. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim.
Bom, começando primeiro com a notícia ruim. O Spotify começou a remover os episódios antigos do RPG Next por causa de músicas usadas sem autorização nos primeiros anos do projeto. Infelizmente, essas edições antigas não podem ser facilmente refeitas, porque os arquivos originais já não existem mais. O feed mais afetado foi o Tarrasque na Bota, onde várias aventuras tiveram episódios apagados. Então, se você chegou recentemente pelo Spotify ou gosta de ouvir as aventuras completas em sequência, saiba que vários episódios antigos estão faltando nesse feed específico do Tarrasque na Bota. E também tem outros episódios de outros feeds que foram apagados também, tá? Mas o mais afetado foi o Tarrasque na Bota. Agora, a notícia boa e de como é que você pode resolver isso. Curiosamente, o feed principal do RPG Next, que se chama RPG Next Podcast, que reúne todos os programas, não sofreu remoções até o momento dessa gravação, que é abril de 2025. Então, para ouvir as aventuras completas, sem cortes, sem interrupções, você pode assinar o feed RPG Next Podcast pelo Spotify, onde você vai encontrar todos os episódios antigos, incluindo os que foram removidos do feed separado. Só que, além do Spotify, caso no futuro ele remova também desse feed principal, os nossos programas continuam disponíveis no site oficial do rpgnext.com.br. Você pode ouvir todos os conteúdos em agregadores de podcast, por exemplo, Apple, Google Podcast e por aí vai. E no nosso canal no YouTube, porque no YouTube o pessoal não remove o programa, eles só desmonetizam, né? E por fim, a novidade para quem é apoiador no Apoia-se. Quem é assinante do RPG Next pelo apoia.se/rpgnext agora pode ouvir conteúdos exclusivos diretamente no Spotify. Antes, esses conteúdos exclusivos estavam disponíveis apenas no aplicativo do Apoia-se, obrigando você a sair do Spotify e indo para o Apoia-se, caso você é um ouvinte do Spotify, quer ouvir o episódio exclusivo, tem que ir para o Apoia-se. Agora, basta você conectar a sua conta do Apoia-se ao Spotify. Os episódios exclusivos vão aparecer com um cadeado que vai ser desbloqueado após essa integração. E como é que faz essa integração? Tem um link com instruções detalhadas que está disponível nos posts mais recentes do RPG Next. Se você tiver dificuldades em fazer essa integração, você pode escrever para a gente ali no grupo do WhatsApp, no Telegram, ou mandar um e-mail para contato@rpgnext.com.br que a gente te dá uma força. Ah, e uma coisa, se você conseguiu fazer a integração certinho, você verá cadeados em vários episódios, inclusive os episódios regulares. Isso acontece porque publicamos no Apoia-se todos os episódios, desde que a gente entrou no Apoia-se, obviamente, né, para facilitar a audição em uma única plataforma. E, de novo, se mesmo assim você perceber que não tem algum episódio ali, pode ser que o Spotify tenha removido. Pode ser que o motivo tenha sido essa remoção que o Spotify vem fazendo de podcasts sem músicas com direitos autorais. E você já sabe a solução que eu já expliquei aqui. Agora sim, chega de recado, curta o episódio e boa diversão. Valeu, um abraço e até a próxima. Então vamos lá, eu posso contar a minha história? Pode, Por favor. boa. Pode ir? Eu tava aqui analisando hoje, que eu tava jurando na minha cabeça que eu já tinha contado todas as minhas histórias principais, vamos dizer assim. E aí eu me toquei que a gente não gravou ano passado. E eu tinha deixado essa história pro ano passado. Meio que pra ser, tipo, minha última história principal, né? Por quê? Porque quem me conhece aí tem tempo, né? E vocês aqui já me conhecem tem tempo, sabe que eu fiquei famoso por... Como é que é o nome disso? Tem um nome específico. Sofrer. Ser corno. Burro. Eu sou famoso por sofrer. É burro. Isso. Falhar. Ser um bobo e mais um pouco. Tem que colocar aquele áudio, o áudio do Matheus, que é aquele cara lá, eu peço desculpa a todos, não é? Tinha duas possibilidades, conseguir, hoje eu não consegui. Exato, eu sou esse cara. Só que eu tenho a característica específica, né, das minhas derrotas, as principais estarem em torno aí da questão de namoro à distância, certo? Então eu me toquei hoje, caramba, velho, eu deixei essa história pra depois, por causa disso.
Porque ela é o suprassumo dessa característica. Mano, sabe o que é mais engraçado também? Até o acerto do Matheus morava um pouco longe, né? Nesse parênteses aí, né, quando eu conheci a minha vitória amorosa aqui, né, eu perguntei pra ela, na nossa conversa inicial, onde você mora, né? Ela, o Itapuã. Ele é agora. Ô, mano, onde é Itapuã, tá ligado? Eu já pensei assim, mano, ela deve morar no entorno do DF, eu acho, sei lá, tá ligado? E aí se apaixonou. Aí hoje já foi um ponto positivo, né? Pô, mano, pior que eu fui buscar a minha lá também, mano. Olha aí, ó. No Itapuã? Acredito. Sério, mano? Não no Itapuã, mano. A minha, ela ia se mudar pro Itapuã, mano, mas ela mora no Paranoá, que é do lado. Legal, mano. Mesma coisa, quase. É a mesma coisa. Massa. Mano. Tipo, Paranoá e Itapuã é tipo Guarão 1 e 2, é mais ou menos isso. Como é que tu sustenta se encontrar com ela, Dudu? Cara, é difícil, mano. É difícil mesmo. Porque nisso aí vai. Um dinheirinho bom aí. Vai, mano. Essa gasolina aí, mano, de dirigir pro Paranoá é complicated. Mas, mano. O amor, né, mano? A gente vai até ela, mano. O amor é o combustível. E é isso aí, dada essa introdução, né, a minha história começa da seguinte forma, né? Estava no maldito Facebook, né, o Mateuzinho, um adolescente carente, um adolescente doido pra namorar, tava lá no Facebook e aí vi lá, né, a Dita com muitos amigos em comum comigo, né? Aí eu fui lá, adicionei e tudo mais, a gente começou, fui puxar assunto com ela e a gente começou a conversar. Na época não existia nem WhatsApp direito, tava começando. E eu também nem tinha celular direito também. A gente começou a conversar pelo Facebook e tal. E eu descobri que ela morava onde? Lá em Parnaíba, Piauí, mano. Olha aí. Lá longe. É um pouco mais longe que o Itapuã. Sim, um pouquinho. É 2.300 quilômetros, mano. E aí, a gente conversando, né? A gente descobriu que ela já tinha estudado no colégio que eu estudava naquela ocasião, naquela época, que a gente tinha muitas pessoas em comum, do colégio e também... porque ela já tinha morado aqui em Brasília. Isso, ela morava aqui e tinha ido pra lá. Aí, beleza, a gente foi conversando, vendo que a gente tinha muitas coisas em comum, não sei o quê. Aí começou a vir a questão sentimental. E a gente foi caminhando pra uma coisa mais séria, né? Foi caminhando pra gente realmente começar a namorar à distância e tudo mais, né? Começamos a namorar à distância, não teve uma oficialização, tipo, em presencial, né? Primeiro, pra depois começar, não. A gente começou a namorar à distância. Boa nada. O cara é bom, pô. Ué, tu acha que é fraco? Fraco não. Talvez seja só mal direcionado. Não, aí coincidiu, velho. Tipo assim, nosso Deus tem um senso de humor, né? Não tem jeito. Tipo, coincidiu que amigos próximos do meu pai iam fazer uma viagem de final do ano. Eles sempre viajam no final do ano pra especificamente essa cidade. Como que isso poderia acontecer, mano? Em tanta cidade do Brasil e tudo mais, né? Aí começou a se desenrolar a questão de eu ir pra lá, né? E meus pais irem junto. Então, tá tudo se encaminhando. Eu já tava ali feliz. Caramba, véio, vai dar certo, como pode, né, cara? Eu ir lá e vou de carro ainda, não vou precisar pagar ônibus, nem avião, nem nada assim. A gente vai de carro. Ai. Pegamos nosso Paliozinho 1.0, mano. Ó, olha aí. E fomos lá nesses 2.300 quilômetros, viagem perigosa, mano. Vi, sei lá, quantos acidentes no caminho. E nisso tudo, nesse meio do caminho também, sempre ligando pra ela e tal, aquela coisa toda, né? Quantos km? 2.300. 2.300, ok. Quantas horas, né? Quantas horas de viagem é isso? Né? De carro foi, tipo, uns 3 dias. Porque a gente parou ainda num lugar lá, né? E ficamos ainda, tipo, um dia fazendo uma coisa lá numa igreja, que meus pais estavam fazendo, tipo, missões lá. Aí... Cara, é muita vontade de gravar um Derrotas mesmo, né? Pois é, mano. Aí chegamos lá, né? Beleza, aquela coisa, nervosismo, foi na primeira vez e tal. E aí, o detalhe era que eu ia ficar na casa dela, né? Na minha estadia. Só eu ia ficar lá, meus pais não iam, eu ia ficar lá na casa dela. E aí, fiquei lá na casa dela, a gente, tipo assim, não foi uma viagem rápida, saca? A gente ficou uns 15, 20 dias lá. Claro, né, mano? A gente ficou, inclusive, foi Natal e Ano Novo, passamos lá Natal e Ano Novo nesse ano. E aí, o que aconteceu, né, mano? O Matheus era um adolescentezinho bobo e tudo, né? E aí, tipo, eu era muito grudento, mano. E eu sempre tive esse defeito de ir com muita sede no pote, né? E aí, o que aconteceu, né, foi que já teve ali um certo atritozinho por causa disso, né?
ela não tava muito, assim, não tava tão interessada ali quanto eu, né? Eu tive que aprender ali amargamente a me controlar nisso aí. Ai, cara. E aí eu já tava ali naquele sofrimento e tal, aí beleza, né? Mas a viagem, assim, em termos gerais, essa primeira viagem acabou bem, assim, e eu voltei pra cá, né? E o detalhe é que depois que eu voltei pra cá, né, alguns meses depois, tivemos o quê? Na nossa igreja, né? A que é comum aqui nas nossas histórias. A gente ia ter o acampamento de carnaval. Certo? Claro. Então todos vocês conheceram ela. Ixi, Acho que até o Dudu deve ter visto ela. E aí, quando ela veio pra cá, aí a coisa já tava ficando um pouco mais estranha, assim, tipo, já não tava mais tanto a mesma coisa, eu tinha muitas essas inseguranças e tal, que tipo, enfim, que de adolescente, né, de traumatizado também, que já tinha passado por altas histórias, né, já tinha altos complexos aí, que vocês sabem. E aí, depois dessa viagem dela pra cá, que foi um pouco mais curta, aí, depois de um tempo, foi no fatídico, acho que foi 2014 mesmo, o fatídico ano de Copa do Mundo, eu fui pra lá de novo, porque a gente, tipo, né, a saudade apertou, aquela coisa toda, e fui pra lá de novo. Só que as coisas já não estavam tão legais assim, né? E eu, inclusive, quis ir lá pra ver se dava uma reacendida, assim, porque ela já não tava mostrando tanto interesse, assim. Rapaz. Vai tentar salvar. Tá, você foi lá tentar salvar. Fui lá tentar salvar. O mais irônico disso tudo é que eu estava lá, né? E aí foi o fatídico ano do 7x1. Claro. E Tava você tomou escrito, dois né? desse. É, exato. Enquanto o Brasil tava tomando 7x1, eu tava tomando 8x1, tá ligado? Porque eu tava lá e foi muito, muito ruim essa vez. Aí eu fui lá e aí, tipo, ela já não tava nada gostando mais, assim, saca? Não tava nada a mesma coisa mais. Fui embora, assim, com aquele sentimento muito amargo, né? De que as coisas já não estavam andando mais do mesmo jeito. E aí, nisso tudo, né? Eu com minhas carências e ela já não querendo mais tanto e não sei o que, sempre dando aquele atrito e etc, né? E aí chegou o fatídico dia, né? Dela terminar mesmo, né? Então a gente acabou. Ela terminou na viagem ou depois? Não, foi depois. Depois que eu voltei um pouquinho depois, né? Ela terminou. Um dia depois, né? Não foi igual o outro, não. Não foi de novo. Acabou durando um tempo, assim, o namoro, né? Foi 1 ano e meio. Né, nessa vai e vem. Pô, apresentou pra família. Apresentei pra família e tudo. Só que assim, eu acho que até que durou mais por causa da distância. Sendo bem sincero mesmo. E até uma derrota minha, né, nesse meio tempo aí, foi na minha parte profissional, né? Que eu acho que eu até contei isso, que eu não tinha dinheiro na época, né? Na época eu tava começando a vida profissional, né? Meu chefe falou assim, ó, se você começar a faculdade na área de TI, eu vou te contratar como estagiário e vou te pagar R$1.000. E na época ele tava me pagando R$500. E na época eu pensei, caraca, velho, eu tô precisando de dinheiro, né? Porque ela mora longe e tal, eu precisava de dinheiro. E aí, nesse meio tempo, né, eu entrei na faculdade, ele não quis me pagar mais, continuei recebi só R$50 a mais. Miserável. Então fiquei no emprego recebendo R$550 de freelancer e sem namorada nenhuma no final das contas. Isso é louco, mano. Isso é paia, mano. Mas por que ela terminou? Ah, não, então, já tava ficando desgastado, né? Não, eu falo. Tu não falar, eu vou falar aqui. O Matheus tava lá, né? Muito. Entendi. Entendi o agora, Matheus, pô. Não, muito pegajoso. Tu vai falar? Não, posso falar. Na época. Como é que eu vou falar disso aqui, velho? Não, eu falo. O Matheus, muito pegajoso, né? A menina, tipo, que ele falou, não tava querendo muito ficar pegajoso assim com ele, sei lá o quê. Aí a menina, né, um dia tá lá pra dentro da casa dela, e o Matheus decide assim, cara, eu vou caçar a menina, cadê ela, né? E aí ele pega e vai entrando, até que de repente ele bota a cara dentro do quarto da mãe dela, e a mãe dela tava o quê? Se trocando, claro, né? Meu Deus. E aí o Matheus viu tudo que era... Não só o Matheus viu, como a mãe dela viu o Matheus olhando. Mano, eu tinha esquecido totalmente dessa história, velho. A sua memória apagou pra te proteger e a gente aqui te lembrou. E eu saí correndo, mano, e eu não sabia onde eu enfiava a cara, velho. Acho que eu fiquei umas 3 horas dentro do quarto que eu tava lá de hóspede, velho. Nossa, Se fosse cara. você, eu tinha gritado. Só pra dizer que você se assustou. Que é pior, né? Ô, mano, pior de tudo que vocês nunca passaram por uma situação parecida, mano.
O quê? De ver a sogra Gostar de alguém pelada? longe? Não, de- Vou me referir aqui, peraí. Peraí, eu quero saber dessa aí agora. Que agora complicou. de ver mais do que você deveria sem querer, mano. Putz, teve uma vez, mano, que eu tava namorando, aí pra preservar a imagem da pessoa, não vou dizer qual namoro que era, né, mano? Boa. A minha namorada foi fazer uma massagem, mano. E aí eu fui acompanhar ela, só que ela tava com a mãe. Eita, Aí, mano, é. e eu não me liguei, mano, que massagem... Você tem que tirar a roupa, né? Não dá pra fazer massagem em cima da roupa. É. E aí, cara, eu fui falar alguma coisa com a minha namorada, mano. E aí, cara, eu entrei com tudo na sala de massagem, mano. Acredito. E tava lá, mano, putz, a minha sogra, mano. E Olha eu aí, falei, ó. nossa, cara, que merda. E aí, tipo, pô, ficou mó clima de merda, mano. E eu falei, ai, desculpa, gente, desculpa. Não sabia que era pelada a situação, cara. Meu Deus, mano. Nossa, eu fiquei com vergonha esse loucura. dia, mano. Esse dia foi um dia que eu fiquei com vergonha, mano. Parece que é um nicho, né? Aí, ó. 2 de 5. Não é? A tua namorada deixou tu ir de boa, né? Não, era tipo, pô, era um. Era separado no local, tá ligado? Tinha uma salinha de espera e tal. Só que aí eu não achei que já tinha começado a massagem, mano. Quando eu vi, Ah, mano, entendi agora. já era tarde, já era tarde. Quando você viu, né? Quando eu vi, eu já vi, tinha mano. visto, mano. Não, ainda teve, mano. Pô, teve outras vezes assim, né? Tipo, também não é Caralho, recorrente, né, mano? Não é recorrente. O cara é corrente na parada. Opa, desculpa de novo. Teve uma vez que eu fui no banheiro, na casa de uma namorada. Pra eu passar do banheiro pro banheiro, mano, eu tinha que passar pelo quarto da mãe dela, mano. Ok. Tava esperando pra ir no banheiro já há muito tempo, mano. Tipo, uns 40 minutos. Que é tipo, pô, aquela vontadezinha que começa, fala, pô, vou no banheiro, mas aí a menina vem te dar um beijo. Aí, pô, não foi no banheiro agora, né, mano? Uhum. Pô, passou isso aí, uns 20 minutos, a mãe dela entrou no banheiro, e aí começou a ficar insuportável, queria muito ir no banheiro. Quando a mãe dela saiu, 20 minutos depois, aí eu vou correndo entrar no banheiro, e a mãe dela tá com a porta aberta, escancarada, mano. Nossa. Eu passo reto, mano. Mas tá ligado quando você vê tudo, mano? E numa situação de merda. Você dá aquela olhada de lado e parece que o tempo mano. congela. Ela tinha saído do banho? O que aconteceu? Ela tinha saído do banho, mano. Ela tinha Nossa, saído do mano. banho, mano. Nossa, E aí mano. ela tava trocando de roupa. Só que ela tava trocando de roupa, mano, na porta do quarto, cara. E aí também. né? Caraca, mano. Não ajuda, não, né? não ajuda. Nessa situação, você devia dizer parabéns, sogrinha. Agora eu sei até onde é que vem. Que isso, mano? Pode não tornar a situação melhor, mas é engraçado. Que isso, Caraca, mano? que não tornar a situação melhor. Moleque, imagina se fosse Fernando Pô nessas situações, cara. O Fernando virando pra ela falando parabéns. Depois Deus não colocou o Fernando nessas situações, velho. Ele passa no corredor, volta e volta aplaudindo a mãe dela. Pô, Caraca, Fernando. pô, mas esse aí é uma boa, pô. Quer dizer, uma boa não, né? Nunca é uma boa essa situação. Mas, tipo, pô, tu acaba sabendo prematuramente como vai ser a sua namorada, né, mano? Olha aí, ó. A menos que ela tenha puxado o pai. Ô, Jonathan, quer ler algum lado, o outro? Vou ler aqui o primeiro e-mail aqui que a gente recebeu. Que é anônimo. Isso, que é anônimo. Deixou bem claro aqui, ó. Não esqueçam de mudar o meu nome. Pô, é o Joselito. O Zelito mandou um e-mail. Opa, pessoal do Neuronautas. Tudo bom? No primeiro que ele já escreveu Neuronatas. Então, opa, pessoal do Neuronatas. A nata do podcast. É, A nata. a Isso gente aí. entendeu, obrigado. Tudo bom? Hoje eu vim aqui contar 2 experiências que tive. Sou do Rio de Janeiro, então vou usar os nomes das localidades aqui, mas mudarei o nome das pessoas. Primeira história. Eu tinha 22 anos e ainda morava com minha mãe. Acho importante adiantar que morávamos no mesmo prédio que minha avó e uma tia minha. Pronto, receita por sucesso. Na época, eu trabalhava numa empresa, alguma empresa aí de televisão, que ficava em Botafogo. Eu morei em Botafogo, inclusive, quando eu fui pro Rio. Olha aí. Morou no Rio? Morou no Rio?
Caraca, não é possível. Sim, Toda vez caraca. que eu conto que eu morei no Rio, alguém esqueceu que eu morei no Rio e pergunta isso. Acho que tu não morou no Rio, então. Morei, mas antes de conhecer você, né, Miguel? Ah, tá. Boa. Por lá, dei match no Happen com uma menina linda. Ah, é recente, hein? Happen é depois do Tinder, não é? É, eu acho que é, mano. Happen é o que tu encontra... Te colocam lá com pessoas com que você, tipo, passou, né? Pela mesma localidade. É, então, provavelmente que você- você encontrou a pessoa. Ah, verdade. Olha, o Happen lançou em 2014, mas, né, deve ter demorado um pouco mais pra ele ficar popular. E então ele encontrou com essa menina linda chamada Mariana, que morava em um casarão na terra de Machado de Assis, o Cosme Velho. Uhum. Veja bem, enfatizei que ela era linda e era mesmo. Pele bem branca, quase pálida, olhos azuis e um cabelo curtinho num tom entre castanho e preto. Ó. Olha só. Amélie Poulain. Essa daí é a receita da desgraça, vou falar a real. Namorei uma exatamente assim, mano. E ainda viu a mãe dela pelada, né? É, mano. Eu não me considero bonito, mas sou simpático e sei conversar. Ó, o cara já Boa, se isso é garante. importante. Conversa vai, conversa vem, marcamos de sair. Foi incrível. Tínhamos muito em comum. Além de que ela era estudante de cinema e eu trabalhava no ramo. E ainda tinha um bico como crítico para um site de cultura pop /nerd. Nossa, Ó. o cara Nossa. trabalhou no nosso concorrente, no Pois nosso é, mano. imitador. Chamar esse cara para gravar com a gente. A química foi imediata. Logo ficamos e combinamos de sair novamente. Então já o primeiro encontro deu certo. Com o passar do mês, vivemos uma fase incrível. Ela vinha do Cosme Velho com seu carro, me buscava em casa em Madureira, entre parênteses aqui, longe pra caralho. Sério, não precisa nem ir no Maps. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar o quão distante era. Agora ele já esclareceu aqui que é bem longe. Fizemos vários rolês e decidimos que estava na hora de darmos uma avançada. Se é que vocês me entendem. Opa. Eita, bicho. Estamos falando daquelas coisas. Tô falando de sexo, Batman. Você sabe que Pokémon eu tenho aqui? E quase como em um alinhar de planetas, demos uma sorte e minha família informou que viajariam e passariam uma semana fora de casa. Aproveitamos para traçar os planos e alinhar quando ela viria aqui para casa. Ousado, ousado. Esse cara aí é bom. Pois bem, já era quase a sexta-feira combinada. Estávamos eufóricos e ansiosos para nos vermos. Quando deu a hora, saí do trabalho direto para encontrá-lo. Fomos ao cinema, jantamos, curtimos um tempo junto e quando já não aguentávamos mais, fomos para casa. Correndo, não, voando. O cara tá na necessidade. Os caras devem ter assistido uns 5 minutos de filme. O cara tava com um pau na testa, né, mano? É, A cueca dele rasgando. A galera tem que abaixar na frente do cara. e lá começamos. Pouparei vocês de mais detalhes aqui. Opa, boa. Nossa. Conseguiu. Depois de algum tempo no quarto, com a porta fechada e o ar-condicionado ligado, a porta se abre repentinamente para revelar do outro lado minha mãe, que por sinal ficou estarrecida. Essa menina é quase do nicho de ver a sogra pelada, só que no caso a sogra que viu ela, né? Putz, cara. Calma aí, vai melhorar ainda. Viu a mãe e, na sequência, como em uma fila indiana, minha avó e minha tia. Uma cena digna de um American Pie. Não, mano, não. E ainda assombra meus pesadelos. Que, mano? Como assim? Não, o melhor, não explicou se os pais não viajaram, o que aconteceu. Ah, acabou aí? Não, eu acho que eles voltaram mais cedo e não avisaram, não foi? Deve ter sido, ele esqueceu de falar isso aqui, mas... É, eu acho que ele mandou na mensagem. Caraca, mano, como é que ele Gente. dropa uma dessa, mano? Caraca, gente. Não, mas que azar, porque, olha só, a família ia viajar por uma semana. Sim. E logo na E sexta. a menina vai lá no dia que eles voltam. Exatamente. Não, na Caraca. mesma hora, pô. Eu acho que eles esqueceram, deve ter sido tipo assim, esqueceu o passaporte, sabe? Tem que voltar às pressas. Alguma coisa assim. É, se foi isso aí foi um vacilo. Ele não grande. explica mesmo, então. Não explica, ele só fala... Ele fecha a história com, então nunca mais a vi. Você é louco, mano. Caraca, mano. Coitado. Pô, mas depois dessa não tem como ficar mais íntimo. É o pesadelo, né, mano? Qual que é pior, tá ligado? Você ser pego pelado desse jeito aí, ou você vê a tua sogra, sei lá, teu sogro pelado? Eu acho que Pô, se você mano. pega pelado é pior.
E eu acho que ser pego pelado é pior também, mano. A gente tava falando aqui, coitado do Joselito. Filho. Vovó, tipo, Vamos falar a real. Foi pior pra ela do que pra ele. Ah, com Você certeza. acha que é pior pra ela? Não. É pior Não, pra não. ela. Mano, é Mano. pior pra ele, porque ela sumiu e pronto. Nunca mais, ela não teve que enfrentar. Exato. Ele teve que encarar a vovó. Ele teve que lidar com isso todo dia, mano. pô. Teve que Agora encarar a mãe de nenhuma- manhã, velho. Pra sempre. Mas a mãe já viu. A mãe e a avó já virou ele pelado. Pô, mas Ah, tá bom. tua tá mãe bom. já te viu fazendo sexo, mano? É, Matheus, pelo amor de Deus. Ué, mas eles. Quando elas entraram ali, eles pararam, pô. Ah, então tá tudo bem, né? Pô, mano. Não, por isso que eu tô pensando que talvez Não. eu ia ficar. Não. Ó, vocês iam ficar pior se fosse os pais de vocês ou os pais da digníssima de vocês? Uai, os pais da digníssima. Eu prefiro que sejam os pais dela, Você mano. prefere que sejam os pais dela? É, eu prefiro que sejam os pais dela, mano. Eu prefiro também. Eu não, mano. Isso. Mano, eu não vou nem tão longe assim, mano, de terceirizar o bagulho, mano. Olha pra si mesmo. Vocês estão tudo casados, mano. Olha pra vocês e pras mulheres de vocês, assim. Vocês olham assim, pelado. Quem é mais bonito? As mulheres. É, ela. Pô, mano. Aí imagina, tipo, pô, pra tu ser pego pelado. É pior pra quem, mano? Pera, é pior pra tu? Pô, pior pra mim, mano. Parece um lobisomem. Já não basta ser pego pelado, vai ser julgado pro resto da Tem vida, que né? ser feio pelado ainda, mano. A galera vê o Luiz pelado e nem acha que ele tá sem roupa, né? Por isso que você prefere os seus pais, então. Não, por isso que eu prefiro que sejam os pais dela, mano. Ah, tá. Porque eu não vou ter que lidar com isso, mano. No outro dia, tá ligado? E acha, pô. Aí tu vai falar, e aí, sogrão, na próxima vez tu vê ele, como é que vai ser? Ah, mas aí, mano. Todo mundo se respeita, né? Tá bom, então. Que situação de merda, mano. Vamos lá. Não, peraí, tem a segunda história. Vai contar logo a segunda? Ah, então vai. Então. A segunda que é do mesmo autor. Do Joselito. Ixi, Joselito passou por poucas e boas, hein? Isso, vamos lá. Durante o ensino médio, estudei com uma menina, Isabela, nome fictício. Na época, eu namorava outra menina e praticamente nunca tinha conversado com ela. Após o término do ensino médio, nos encontramos, começamos a conversar, ficamos e namoramos. Nosso relacionamento durou 3 anos, e é importante que eu fale aqui, eu fui completamente apaixonado por ela, Olha. a ponto de fazer loucuras. Nossa, ela me afastou dos meus amigos, me afastou da minha família, que sempre foi o mais importante pra mim. E até com os esportes que eu praticava, ela ficou, meu Deus, mano. É isso aí. Cê é louco. E aí ele viu tudo isso e ele fez o quê? O que todos nós fizemos também. Seguiu. O primeiro red flag é quando a menina tá te afastando de qualquer outra pessoa, né, mano? Não, se ela te afastar do traficante é bom, pô. Por Te exemplo. afastar das drogas. É, pô. Mas se tá te afastando do amigo de boa, Aí, se sua mulher te afasta das drogas, termina com ela antes que ela destrua tua vida. Com o passar do tempo, vi que a relação não era saudável e resolvi encerrar tudo. 3 anos passou. Pois é. Vivi 1 ano e meio repreendendo a ser solteiro. Aprendendo. Vivi 1 ano e meio reaprendendo a ser solteiro e curtindo bastante. Tá Aprendido, arrependido dessa solteirice, tá ligado? Nunca fui o mais baladeiro, mas vivi essa fase ao extremo. Essa minha fase ao extremo. Ok. Reaproximei dos meus amigos, que estavam curtindo muito essa fase também, e comecei a ser grande frequentador do imperativo bairro da Boêmia Carioca, a Lapa. Pois bem, ao final desses 18 meses, Isabela reapareceu na minha vida. Olá. Como eu disse, eu era apaixonado por ela. Então é fácil de imaginar que após pouco tempo estaríamos reatando o nosso romance. Eita, É, lascou, né? o erro todo homem comete, né? Fatal. Nesse meio tempo que ficamos separados, ela havia namorado uma pessoa. Seu namoro foi um relacionamento aberto, mas pelo que eu entendi, era aberto só pra ela. Ai, moderno. Nossa, mano. Nossa, cara. Isabela era o terror, hein? Afinal, sempre que me contava sobre a experiência, a dinâmica era a seguinte: seu namorado ficava em casa jogando online e ela saía com as suas amigas. Caraca. E era um de nós. Eu posso ser muitas coisas, mas otário não é uma delas. Vejam Não bem. sei, não.
De otário eu não tinha nada, né? É, você quer bobo e tudo, meu amigo. O cara começou a história assim, sendo completamente manipulado. Mas tudo bem, vamos supor que ele aprendeu a lição. Aprendeu, eu confio no Joselito. Você pode me afastar da minha família, dos meus amigos, dos meus esportes, mas eu boto o limite no chifre. Tá certo, mano. Tem gente que não coloca, velho. Nossa, mano. Pior que essa história aí me lembrou, mano, de uma vez que eu fui traído no meu relacionamento aberto, mano. Calma aí. Caraca, essa foto aí. Essa é a história pra outro dia, mano. Tu pode contar hoje, pô. Nossa, essa história hoje não, mano. Hoje ela não cabe, ela é muito feia, pô. Derrotas libidinosas vai ser o episódio. Libidinosos. Então, beleza, já sabemos que ele não se considera um otário. Veja bem, eu sabia o que ela queria e, pra ser sincero, naquele momento da minha vida, a proposta era bem tentadora. Sentia falta do namoro, era apaixonado por ela, mas ao mesmo tempo tava curtindo minha vida de solteiro. Então, decidi reatar de vez o namoro. Eu não entendi. Falou que não queria ser otário e reatou o namoro, não tô entendendo. Tem coisa mais otária. Não, é porque ele gostava dela, mano. Você contou a sua história também. que graças a Deus a menina apagou o áudio lá, Jesus apagou o áudio pra tu e tu não voltou de otário. O cara tá a 4 universos paralelos à frente de todos nós, cara. Ele tá jogando xadrez 4D, bicho. Pô, Os movimentos dele não fazem parte da nossa compreensão, ele tá além, não, simplesmente. ele até então eu tô com o Joselito. Beleza. Não deixei de sair com meus amigos, que enfurecia Isabela. Aí, tá vendo? Continuei aproveitando a boêmia da Lapa e os prazeres da vida. Ao mesmo tempo, passava alguns dias da semana com a minha namorada e consegui manter tudo em equilíbrio, por mais difícil que fosse lidar com algumas coisas. Realmente melhorou, Mas né? pô. Ele impôs. Ele evoluiu. Essa sensação de equilíbrio se desfez depois de apenas 3 meses. Afinal, Isabela tinha inúmeras reclamações sobre o nosso relacionamento. Você não me dá atenção. Você tá sempre com seus amigos. Você nunca me leva nesses lugares. Mano, eu conheço bem essa história. Quem já ouviu aí o nosso primeiro episódio sabe. Quem sabe. Tudo foi prontamente rebatido. Afinal, dava total atenção, sempre saía com ela e ainda a convidava para alguns rolês e ela negava por causa dos amigos. Com o tempo, a verdade apareceu. Ela havia se desentendido com suas amigas, se afastou e parou de sair. O que a incomodava era que eu saía e me divertia sem ela, enquanto ela ficava em casa. Mas, mano, por que a menina não saía com ele? Não sei, Mas se fosse só isso, tudo bem. O real problema apareceu logo à frente na discussão. Ela estava incomodada porque eu fiquei com outras pessoas, mais precisamente porque eu fiquei com mais pessoas do que ela. Ah, não. Aí, tá vendo? Tá vendo? Mano, aí, velho. Falei, mano, Joselito. Nunca vai dar bom esse negócio de relacionamento aberto. Nunca vai. A menina não queria namorar, não. Ela queria competição, mano. É. O cara tava no ranqueado. Tava. Caraca, mano. Ele tava tentando sair do bronze, coitado. Ele já tava na platina. Pra mim, foi a gota d'água. E assim, na primeira semana de dezembro, encerramos ali, e dessa vez em definitivo. O que não podia esperar era que, uma semana depois, ela me ligaria cobrando um posicionamento meu. Que posicionamento? Você deve estar se perguntando. Claro. Ela me ligou pra me dar o ultimato. Ela me ligou pra perguntar se eu não ia pedir pra voltar com ela. Ah, claro. Ai, mano, Claro. que vergonha. Essa Lucamina tem 200 kg de ego, né, mano? Rapaz, De autoestima. Putz, cara. tem gente com síndrome de impostor porque tem essa galera aí acumulando toda a autoestima. Caraca, mano. E verdade, né, mano? Deus pesou a mão nessa autoestima dela aí, mano. O pior foi o porquê da ligação. Eu estava comprando presente de Natal e precisava saber se compraria o meu ou não. Olha aí. Não é Claro. possível. Ai, mano. Caraca, que história, velho. Ele não voltou, não. Não, aí acabou. Aí, enfim, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado das minhas desgraças. Espero uma oportunidade futura para contar como meu primeiro encontro com a minha esposa virou uma roda de samba e recebemos um bom dinheiro por isso. Aí. Tá bom. Até a próxima. Tá vendo? E aí? Boa, Joselito. Tem que fazer o Vitórias agora. Não, vamos fazer. Vou fazer, com certeza. Obrigado pelo e-mail, Joselito. Parabéns pelo casamento também. Logo mais você conta essa história aí pra gente. Vai ser Pô, maneiro. pior que essa derrota amorosa aí, mano, nem foi uma derrota, vai se lascar.
lascar, mano. O cara saiu mó por cima. É, o cara saiu ganhando, né? Ganhando a moral. Não, e ganhou a competição também, né? Porque pelo visto era uma competição. É, ganhou a competição. Ganhou de todo e jeito. Aqui só vamos aceitar histórias com depressão no Que final. isso, É, pô? mano, eu quero ver o povo se lascando, velho. Quero ver o povo saindo por cima. Que história de merda, agora que eu. Agora eu declarei. Opa, vocês querem ver o povo se lascando? Vocês querem terminar o programa num ponto amargo? Sim, eu quero. Eita, que guardamos a pasada de merda pro final. Vamos lá, Opa. Fernando. Então tá, eu vou omitir muitos detalhes dessa história. Perfeito, perfeito. Só não omita as lágrimas. É, não omite a parte que você via a mãe dela pelada, não, por favor. Fernando viu o sogro, né? Pô, sogro. Logo depois de eu me formar, acabei conhecendo uma moça por um grupo de RPG na internet. Ó. Já começou errado. Não tinha chance de dar certo. O Jonathan ofendendo toda a nossa audiência, né? Desculpa, gente, essa é piada, viu? Como todos os jogadores de RPG do Brasil. Enfim, tipo, a gente começou a conversar depois de uma sessão que a gente teve juntos e tudo. E o papo vai, papo vem, a gente começou a conversar primeiro semanalmente, depois diariamente, por mensagem. E aí a gente começou a se ligar Ó. por vídeo. A coisa começou em julho, passou agosto essa progressão. Em setembro, a gente já estava ligando um para o outro e conversando até um dos dois dormir. Evoluiu. Pois é, eu tava confiante, tava gostando da menina e tudo. Obviamente, né? Eu não estaria investindo se eu não tivesse. Como um menino que não é bobo em nada, já estava apaixonado, né, Fernando? Esse defeito do Matheus de ser pegajoso melequento entregue, eu sou o entregue. Todo mundo. Fernando, que me tá entregue, conhece. é Todo verdade. entregue, todo entreguinho. Um detalhe interessante é que essa menina era aqui do DF e surgiu a oportunidade dela vir aqui pra casa com os amigos em comum do grupo. Olha aí. Grupo de RPG? Exato. Surgiu a oportunidade, eles vieram, foi um tempo legal, assim. A gente chegou até a se encontrar outras vezes pessoalmente. Tava indo tudo legal. Detalhe importante é que ela viu a minha situação de moradia. Marquem isso. Não, então explica aí sua situação de moradia, Fernando. É porque é o Ele mora seguinte, com os pais. eu moro com os meus pais. Não, mas não é só isso. E os meus pais estão bem de vida, assim. Eles, Isso, mano. É uma eles bela têm- casa, gente. É uma bela casa. Entendeu? Uma casa É, bonita. é isso. Você entra. É uma casa, tipo assim, que foi arquitetada, bem planejada e tal. Aquela casa que você entra e fala: caramba, que casa bonita. É isso, entendeu? Ah, pode crer. Eventualmente, nos nossos papos, teve uma hora que eu cheguei e conversei, bora se encontrar só nós dois. Ó. É, isso é boa. Aí ela tava meio assim no muro, não sei, tá tudo indo meio rápido. Não, que isso, bora. Só, assim, eu fiquei insisti um pouco e ela topou. Eu comemorei tudo e a gente foi se encontrar numa sorveteria perto da casa dela. Uhum. Um outro detalhe importante é que nós dois, eu e ela, somos cristãos. Ok. Somos evangélicos e tal. Então tem esse detalhe também. Ok. Isso vai ser importante depois. Nós tivemos o nosso encontro e eu não desgrudei dela, ela não desgrudou de mim. Uhum. A gente conversou bastante sobre variados temas. A gente compartilhou um momento de oração. A gente compartilhou um momento de oração, Ok. ok? E aí eu fui levar ela pra casa. Ó. Na hora de me despedir dela, eu falei, e aí? Como você acha que a gente deve acabar esse encontro? Aí eu fiquei... Aí estávamos nós dois no carro. O Fernando ficou igual a menina lá do Guga, né? Exato. Eu fiquei igual a menina lá do Google e ela correspondeu. E nós nos beijamos. Olha. Oh. E não foi um selinho, eu vou dizer isso. Tá bom, boa, tá bom. Gente, É eu isso aí. só vou deixar o parênteses aqui que o menos fraco dessa roda aqui é o Fernando, tá? As aparências enganam. É, pois é. Fernando que não é bobo em nada, né, mano? Fernando é o tal do devorador. Ele e o Matheus, tá? Eu não, oxe. Ih, olha lá. Aí, assim, rolou uma sessão gospel, assim, de carinho. Ok. Fui pra casa todo feliz. Tava me sentindo um hominho. Aí chegou o dia seguinte. Aí
Aí de manhã, recebi mensagem no chat dela, pedindo pra gente conversar de noite, que ela tinha coisas a falar comigo. Aí tudo bem, eu fiquei ansioso, porque não era um... Assim, a mensagem tava num tom preocupante, sabe? Parecia que uma coisa séria havia acontecido. Ok. Havia hesitação, não era algo bacana, sabe? Fernando já começou a bater a perna no chão. Chegou de noite. Primeiro chegou o Matheus, lá em casa. Recebi tudo, a gente arrumou as coisas dele. E aí, ela começou a mandar mensagem e aí a gente decidiu ligar pra ser mais rápido. Aí eu fui pra um cômodo aqui de casa pra ligar com mais privacidade. E aí ela começou a expressar preocupação sobre o rumo que esse relacionamento tava tomando. Enfim, porque a coisa entre nós dois meio que estava tomando rumos carnais, vamos dizer assim. Eu não quero expor nem nada, mas assim, realmente havia certo desejo envolvido, não era só na santidade, não. Eu vou ser sincero. Uhum. E como cristãos, isso é um motivo válido para botar uns freios no negócio. Justo. E eu até falei, não, a gente pode, sei lá, combinar alguma coisa. A coisa mais derrotada, né? Vamos fazer namoro de corte. Fernando já querendo perder a menina, vamos fazer corte. Pra quem não sabe o que é corte é um tipo de namoro aí que você não beija, mas você segura na mão, sacou? E pronto. Dá um abraço, assim, na hora de que você vê e etc. Exato. Assim, e honestamente nada contra. Tem casais que fazem e estão super bem aí, melhores do que eu fui muitas vezes. Mas assim, no momento que eu fiz era uma medida de desespero, não foi da sinceridade de manter a pureza do coração, não. Ok, justo. Mas eu tava desesperado, tentando manter ela nas... Pô, a gente se beijou, não sei o quê. Tipo assim, na minha cabeça eu tenho que... Não pode ser por nada, sabe? Eu tinha que manter aquela menina perto de mim e tal. E eu tava insistindo, ela tava se esquivando. Aí teve uma hora que ela falou as seguintes palavras. Essas palavras que ficaram mais ou menos gravadas no meu coração. Olha, e de novo, se você fosse um pouco mais pobre, se fosse uma pessoa mais pobre, mas mais esforçada, eu até investiria. Mas pelo seu padrão de vida, você deveria estar mais avançado na sua vida. Que isso, pô, tá vendo? Que isso, mano? Essa é a pá de bosta mesmo, né? Ela virou pro Fernando e meteu na cara dele. Você é um privilegiadinho. Privilegiadinho, mano. Pô, essa menina aí de merda também, vou falar. Caraca, mano. Fiquei puto, mano, pelo meu amigo Fernando aí, velho. O Fernando não é nem herdeiro, tá ligado? Não é isso. Os pais dele têm uma casa legal e tal, né? Correram atrás na vida, né? E etc. Mas o Fernando não é herdeiro, pô. O Fernando não é o privilegiadinho. Você é, Fernando, privilegiadinho? Ah, cara, eu vou te dizer o seguinte. O sentimento nunca mais me deixou. Sabe, Depois ele desse foi... dia, né? Essa frase dela te marcou, velho. Depois desse dia ele virou. É o seguinte, eu tive aquela derrota que eu comentei uns anos atrás, da menina que durou 2 meses e estragou a minha vida. E eu tive outros momentos de flerte que deram errado e tudo, mas essa era a primeira vez que eu tava abrindo o meu coração, sabe? Tava lá, peito aberto, pronto pra amar de novo, entregue, tinha beijado, e aí me vem essa facada, brother. Mano. É realmente cara, triste, mano. O Fernando deu todo o amor dele e recebeu em troca mais 2 anos de terapia. Mano, não, e tipo assim, é uma coisa, cara, é muito indelicado, velho. Não sei se ela tava sendo realmente sincera, conheci ela mesma acredita nisso, velho, mas é uma parada muito, pra mim, muito... É maldoso. Muito sinistra, assim, você, tipo, dispensar alguém pela condição financeira dela, seja pra mais ou pra menos, tá ligado? É, que a pessoa é muito mais do que isso, né? Exato, Pois é, né, mano? Caraca, ela desprezou pra cima, né, mano? Ela fez o desprezo invertido. Você é muito rico, não quero. Nem só isso, mas ela falou assim, ó, você é muito rico e você devia correr mais atrás daqui, sair humilhando ainda, saca? É, mano. Caraca, mano. Essa aí foi paia, pô. A história do Fernando é a que mais me indigna. Essa aí, mano, nem foi derrotas amorosas, isso aí foi injustiças amorosas. Mano. É, difícil, mano. Eu ainda corri um pouquinho atrás dela depois disso. Você Ah, não. Claro, né? É claro. Aí a derrota, aí vem humilhações amorosas.
Bom, vamos ler aqui esse e-mail aqui que a gente recebeu. Vou chamar o cara aqui de Seu Jorge. Seu Jorge mandou aqui pra gente: Amor na autoescola, dirigindo rumo ao caos. Seu Jorge mandou até um título. O cara é bom, o cara é Belo bom. título, belo título. Não. Vamos colocar o título direito. Amor na autoescola, dirigindo rumo ao caos. Obrigado, Fernando. É isso. Seu Jorge fala aqui: faz exatos 10 anos, eu era um jovem padawan de 18 anos, recém-chegado à vida adulta, e ganhei de presente o sonho de muitos adolescentes: tirar a carteira de motorista com tudo pago. É verdade, mano, isso aqui é caro, tá? É caro, sim, é. É um sonho que eu não tinha na época, mano. Mas eu era obrigado pela vida a aprender a dirigir. É um privilegiadinho mesmo, né? Depois de sobreviver às aulas teóricas mais soníferas da história, fui com meu pai procurar uma autoescola. Ele escolheu uma bem específica. Quem conhece meu pai já imagina o porquê. E quem não conhece, bom, imagina aí mesmo e dá risada porque foi por motivo suspeito. KKK. Ah, que agora Então- eu fiquei... Ele foi por causa de mulher? Então vamos ver aqui, né? Chegando na autoescola, conheci ela, a instrutora. E é um ela caixa alta aqui que ele botou. Devia ter uns 38 anos na época. Eu com 18 mal sabia a diferença entre freio e embreagem, mas já queria acelerar direto pro coração dela. O cara é bom aqui, o seu Jorge. Tô falando, mano. É isso Seu aí, Jorge, pô. meu. Um poeta. Nas primeiras semanas de aula, a gente foi ficando mais próximo. Ela puxava papo, gostava de conversar sobre a vida, até que descobriu que eu estava solteiro. Aí começou o projeto Cupido Instrutora, ou Instrutora Cupido, né? Queria me apresentar umas alunas amigas dela, tipo um cinto de segurança. O cara é bom. Então já mudou aqui. O objetivo não era... A instrutora. Não, o objetivo dele era a instrutora. É, eu mas acho a que da era. instrutora não era ele. Isso, ele fala aqui, ó. Só que eu não queria as alunas, eu queria era ela. Ah, tá. O problema, ela era casada. Eita, é o seu Jorge mesmo. Esse é seu Jorge. Entendi agora. Então eu fiquei na minha, de boa, só pilotando meus sentimentos com a seta desligada. Mas a vida dá voltas. No final do curso, ela apareceu mais abatida. Conversamos, ela contou que estava em processo de divórcio. Disse que se sentia sozinha. E aí, meus amigos, eu vi a brecha no trânsito emocional. Meti o pé no acelerador da ousadia e começamos a ficar. Olha aí. Caraca, aí. mano. O cara é um... O cara é um piloto. O cara é o Dom Toretto do amor. Tudo conspirou pra ele ficar com a mulher, gente. Como é que Pois pode? é. Experiência única e muito boa de ficar com alguém mais velho, mas a gente aprende algumas coisas e amadurece bastante. Ok? Tá bom. Conheci o filho dela, fizemos planos. Mano, não. Gente, onde que a gente foi parar? Mano, o cara não é Sugar Daddy, é tipo Sugar Daddy invertido, né? Não, ele é o Baby, é o Sugar Baby. Ele é Sugar Baby. Ele é Ele Sugar é Sugar Baby. isso. É, pô. Só que aqui o cara, ele é um daddy porque ele adotou o filho dela também, aqui, ó. É. Conheci o filho dela, fizemos planos, viagens e tudo mais. Só que aí começaram os plot twists. Ok, tinha que ter. Ela tinha muito dinheiro. Aí, ó, Fernando. Caraca, velho. Mais um que não gosta de... Além de professora, era dona da autoescola. Como assim, mano? Ah, era dona da autoescola? Dona da autoescola, pô. Peraí, ele não sabia, ele descobriu depois. É isso, né? Foi. Ele descobriu quando fez os planos e as viagens, entendeu? Caraca. Caraca, realmente o pai dele arquitetou tudo, mano. O pai dele que é o brabo, O pai né? dele Gold. E com isso veio o pacote completo. Ciúmes nível hard, possessividade e o clássico largue tudo por mim. Aí que nem o Joselito falou, né? Ela queria que eu largasse a faculdade pra ficar só com ela. Sugar Baby. É, realmente, eu não entendo, mano. É a tara da Sugar Mama e Sugar Daddies, mano. E era mesmo, mano. Olha aqui, ó. Era tipo, estudar pra quê? Fica aqui, ganha presente e me ama. Isso aí. Cria o meu filho também. Gente, que doença é essa? Nesse momento vem aquela pergunta lá, né, do meme. Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. É um bom acordo. Mas até quando ia durar esse acordo? Então, exatamente. Ele tinha que investir, ó, ele tinha que investir o presente que ele ganhava dela, tá ligado? Isso, é verdade. Aí talvez, vamos lá. Me dava celular, roupas, eu me senti um participante do Sugar Baby Brasil. Mesmo gostando dela, comecei a me sentir sufocado. A gota d'água foi quando ela me deu o ultimato. Ou eu continuava os estudos, ou eu continuava com ela. Escolhi a faculdade e terminamos.
Fim da novela, né? Errado. Aí agora a gente chega aqui no outro capítulo. Pode ler, Fernando. O retorno da ex-furiosa. Versão 6 anos. Eu não entendi o versão 6 anos. Vamos entender agora isso aí. Depois do término, ela não desapareceu. Muito pelo contrário. Durante os 6 anos seguintes, ela ficou indo e voltando. Caraca, velho. Enquanto isso, eu entrei na minha fase artilheira. Tava me tendo mais gols que o Yuri Alberto. Meu Deus. Mais gol que o Yuri Alberto. Nessa fase de ninguém é de ninguém. Ela ficava cada vez mais incomodada. Mandava mensagem, ligava sem parar e até criava perfil fake no WhatsApp pra me vigiar. Meu Deus, mano, como é isso? Tem como fazer isso? Comprou um número. Uai, ela teve que comprar um chip só pra isso. Botou outra foto lá. Caraca, bicho. A mulher com 20 celular só pra investigar o seu Jorge. Em 2019, conheci o amor da minha vida. Aí, Vitória, boa. Aquele que faz a gente pensar, é agora, velho, zerei o jogo. Estamos juntos até hoje, firmes e fortes, mas claro que a ex não poderia deixar barato, né? Na pandemia, enquanto o mundo tava trancado em casa, ela resolveu ressurgir das cinzas, tipo Fênix mal intencionada. Me mandava mensagem no WhatsApp, no Telegram, sinal de fumaça, código monstro, parecia até que tinha comprado um pacote premium de insistência. Tentou seguir minha namorada nas redes, manda mensagem, pulsar, um verdadeiro stalker. Tá feio, Caraca, velho. Mandou mensagem pra namorada. Malucaço. Gente, isso é um filme de terror. Tive que bloquear ela em absolutamente tudo. E ainda precisei convencer minha namorada a bloquear também. Sem contar muita história, né? Estratégia de sobrevivência, ok. Mas a ex era persistente, insistia tanto que eu precisei ligar pra ela e falar tudo na lata. Ela ficou super chateada. Confesso que eu fiquei angustiado, tive medo de perder minha namorada, mas no fim deu tudo certo, a ex nunca mais entrou em contato. Eu espero. Caraca, é o bebê Rena, mano. Bebê Rena da vida real. Bebê Rena. Da vida real não, né? Do nosso convívio. Pra tu ver, né? A primeira parte da história parecia uma maravilha. Fica aí, ó. Não vale a pena, hein? Cara, isso é muito roteiro de filme de terror mesmo, cara. Caraca, mano. Gente, mas se você parar pra pensar nos detalhes, uma pessoa que só quer te dar dinheiro, ela com certeza ela deu um problema mental, mano. Se ela só quer ficar te tratando como o filhinho e dando dinheiro pra você, mano. Não é normal. Não é. Já fica aí o alarme. Não, quem quiser me dar dinheiro pra gente, a gente aceita sim. A gente passa o Pix. Oxe, que história é essa, Jonathan? Quem quiser, vai aí. Cara, como é que é? apoia.c/RPG Next, por favor. Ela quer o seu almozinho em troca de dinheiro. Isso aí nada de graça nessa vida. Nada de graça nessa vida. Aí não. Isso é o tipo de pessoa que mata outra pessoa, pô. É simples assim. Do jeito que ficou aqui, né? É tipo isso, né, mesmo, mano? Pô, tu imagina, tu ficar 6 anos com medo de virar notícia no jornal, mano. Pois é. Isso, velho. Caraca, mano. Pô, gente pra ser bancada no mundo, mano, tem muito, né, mano? Ela ia arrumar outra pessoa. É o que mais tem, né? Gente pra ser bancada no mundo. Vamos reacender aí o nosso Catarse lá, colocar o Fernando à venda de novo. Por algum tempo a gente vendeu o Fernando, né? Foi. A gente realmente tinha fé que ia aparecer alguém maluco. Quer contar, Dudu, uma história sua? Pô, posso finalizar, então? Claro. Pô, mano, eu tenho muita história de merda, mano, pra contar, mano. Cara, eu lembro da tua história até hoje. Qual delas? Da do teu amigo Troll. O cafetão. Ah, não, pode crer. Putz, cara, essa história foi uma merda mesmo, cara. Tem uma outra história, mano, muito triste. Foi quando tava na igreja, mano. E aí, tinha acabado de conhecer uma menina, pô. Que assim, a gente já se conhecia de muito tempo, mas a gente ficou próximo. De repente. E aí eu, com toda a malemolência que eu sempre tive, eu comecei a me aproximar dela. Comecei a me aproximar da mãe dela, que a gente tava no Ministério Infantil. Eu tinha feito um curso de como brincar com criança e como cuidar das crianças, né, mano? Aí a gente caí com a mãe dela lá na turma e tal. E aí a mãe dela, pô, chama minha filha pra vir também, não sei o quê. Eu falei, tá bom, né? Vem. E aí, chamei a filha dela veio, falou, oxe, com você eu vou em qualquer canto. Falei, e agora? Aí a gente, pô, começou a se aproximar bastante e tal. Aí eu cheguei assim, eu falei,
pô, mano, no dia que eu tiver meu carro, filho, vou te levar pra dar um rolê, te levar pra dar um peão. Aí ela chegou assim e falou, pô, vou cobrar, hein? Aí fiz ali meus 18 anos, não, fiz 19 anos. Fiz 19 anos, ganhei o carro. Falei, pô, agora eu tô com o carro. Aí ela, e aí, não vai me levar não? Pra dar um rolê? Eu falei, pois então vamos agora. Ela, agora? Eu falei, mano, agora. E aí, tipo, putz, cara, a gente tinha se aproximado bastante. Tava aquela coisa boa. Pô, tava numa coisa muito gostosa, assim, mano. E aí a gente foi pro Burger King, mano. E aí eu tava com o dinheiro contadinho, assim, mano, pro meu lanche e pro dela. E aí eu falei assim, pô, bora, eu pago. Aí eu falei, mano, onde você mora? Ela meteu um Asa Norte. Aí eu falei, pô, mano, Asa Norte é longe, mas deve dar pra chegar. Aí eu, pô, que legal, mano, que lugar da Asa Norte? Lá no começo, só que eu não sabia que o começo era, na verdade, o final pra mim, mano. É o final. Cara, que descoberta aqui. Que descoberta de merda que eu tive, mano. Que eu passei uns 25 minutos dirigindo até a casa dela, mano. Pra mim, até hoje, isso é muita coisa, mano. Mas, na época, era muito mais coisa porque eu tava acostumado a dirigir pra ir pra padaria, aqui do lado de casa, passar 2 minutos no trânsito, pô. E não 25. Aí eu cheguei lá e falei, pô, beleza, cheguei aqui e tal. A gente teve uma noite gostosa. Eu cheguei lá, era tipo umas 10 horas. A gente foi sair do Burger King, era umas 4 da manhã, mano. Conversamos sobre muitas coisas, trocamos uma ideia. E foi, mano, foi muito bom, mano. Muito bom. E ela tava toda soltinha. E aí, mano, só que eu não percebi o motivo dela estar soltinha, né, mano? Ela tava mais soltinha que o normal. Eu acho que. Entendi, acho que tô entendendo. Ela usou alguma coisa? Não, tá doido. Era isso que eu tava Ela tava drogada, pra sair comigo ela tem que estar drogada. Ela tava muito soltinha porque eu tava pagando, né, mano? Falei, mano, um lanche no BK, mano, não custa, tipo, não custava, né? Uns 30 conto. Aí eu falei, mano, pô, 30 pra mim, 30 pra ela, de boa. Aí ela chegou, mano, pediu o sanduíche mais caro que tinha, mano, no bagulho. Aí eu falei, caraca, eu não acredito, mano, isso não tem nem no cupom, mano. Tudo procurando, entrando no aplicativo. Eu procurando, eu falei, não, pô, caraca, eu acho que esse é uma merda, mano. Esse daí é uma merda. Ela, não, esse aqui é o que eu mais gosto. Eu falei, caraca, que merda, mano. Tive que comer um sanduíche júnior, pra poder bancar. Teve que comer o McLanche feliz do Burger King. Mano. Só que a gente teve uma noitezinha assim, pô, no aconchego, mano. Quando a gente sai do rolê, eu vou deixar ela em casa. Aí eu falo, e eu já suando na mão, né, mano? Que eu falei, pô, vai ser agora, né, mano? Agora que eu vou me consagrar o mestre aqui. Cheguei já tava jogando minha intenção a noite toda. Quando cheguei na porta da casa dela, desliguei o carro e falei, pronto, é agora, Luiz. Já fez o biquinho? Já fiz o biquinho, pô. Já tava no friozinho de Gramado. Quando eu abri o olho, mano, ela tava fora do meu carro já, mano. Entrando na porta de casa. Nem tchau eu tomei, mano. Não foi nem um tchau, mano. Quando eu cheguei, ela abriu a porta e foi embora, mano. E eu lá, fazendo biquinho no escuro do carro, pô. Nunca mais se falaram. Mike, a gente passou um bom tempo sem se falar, mano. Eu, né? Eu não queria falar com ela, mano. Ela veio falar comigo e tal, mano. Ignorando. Eu fiquei puto, mano. Eu fiquei puto. Vai que eu voltei pra casa a 300 km por hora, mano. Caraca, velho. Ela só queria um lanche. Ela só queria um lanche de graça. Ela só queria um lanche, mano. E ela é uma menina bonita, mano. Uma menina bem bonita, mano. Beleza, não queria te dar um beijo? Beleza. Tchau, Luiz. Valeu. Mano, era só, pô, falou, um abraço e tal. Você fala, pô, mano. Você acha que, tipo, foi timidez ou foi só babaquice mesmo? Mano, eu acho que foi só babaquice, mano. Porque depois ela se envolveu com outras pessoas, mano. E nenhuma das outras pessoas deu certo, mano. E as pessoas sempre reclamavam que era a mesma coisa. Era pelo lanche. E ela... Era pelo lanche. Era pelo lanche, mano. Ela se prostituía por hambúrguer. Essa mina não dá valor, não sei o que, pô. Pô, tô me desgraçando pra ir atrás da mina e ela não tá nem aí, pô. Falei, caraca, não. Então, pô,
Comigo foi... Eu fui só mais uma vítima. Caraca, bicho. A gente conhece? Quem é? Pior que eu acho que vocês não vão conhecer, mano. É a Ela é filha da Ah, sei quem é. Tu sabe quem é? Sei, claro. Claro, levei ela pra sair, ela comeu todo o meu dinheiro. Muito mais nova que eu. É, mano, hoje em dia ela é do bonde das solteiras, né, mano? Da igreja. E tá separados por Cristo. Ela se lascou, podia estar namorando, né, mano? Esse bonde aí, velho, da solteironas do futuro mesmo. É, mano, eu tô comendo aí, ó, bastante BK, mano, ia tá levando ela várias vezes. Ela se lascou, mano. Não, se beber foi tu, mano. Sua namorada é firmeza. É, mano, tô com a minha namorada aí, ó. Mandou girou cabuloso. Então é isso. Bom, amigos, obrigado a todos vocês, ouvintes queridos, que compartilharam com a gente suas histórias, seus relatos. A gente sempre tenta dar risada, né? Da nossa cara, da situação, dar risada dos outros. No fim, eu acho legal que a gente teve muita situação também de vitória, né? Dando a volta por cima aí. Então, conforme a gente vai contando as histórias, a gente tem visto aí que a galera que manda e-mail também tá se dando bem. E é isso, sigamos firmes. Se você ouviu esse episódio, você gostou e quer compartilhar a sua derrota ou a sua história aí engraçada, não deixe de mandar pra gente. Manda aí no YouTube, no grupo de padrinhos, se você tá lá, manda no Spotify, tem várias formas. Manda seu sinal pra gente, depois a gente pode ler a sua história. E muito obrigado aqui ao nosso querido Luiz. Tamo junto, tamo junto. Opa, perdão. Obrigado ao nosso querido Dudu. Que isso, tamo junto. Né? Shalom pra você. Shalom, Você shalom. brilhante aqui o programa. Valeu, pessoal. Até ano que vem. É, sim, até o próximo episódio. Né? Derrotas amorosas só ano que vem, mas. Mas o próximo episódio tá aí, pô. É verdade.